Olá galera, aqui é Gabriel Gonçalves e fica tranquilo, o podcast já vai começar. Mas antes eu tenho um recado. É um prazer imenso anunciar a primeira patrocinadora do podcast Gabriel Gonçalves Live. A empresa NetVip Telecom. Ela é uma empresa de serviços de internet por fibra ótica que atende a região do vetor norte de Belo Horizonte. Então se você mora em alguma dessas regiões, pense em trocar para a NetVip porque é a internet de melhor qualidade aqui da região, além de ser fibra ótica e ter os melhores preços. Eu uso a NetVip, sou cliente deles e para mim é um imenso prazer ser patrocinado por eles. Inclusive é a internet que eu uso para fazer essas transmissões ao vivo. Então se você quiser entrar em contato com a NetVip Telecom, entre no site deles, netvip.com.br. Repetindo, netvip.com.br. Bora ao podcast. Olá a todos, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. Um podcast onde a gente traz aqui pessoas que são referência em sua área de atuação. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença, Marcos Mota. Marcos Mota é um escritor de livros de infanto-juvenil fantásticos, né, como você mesmo coloca. E eu quero conversar com você muito sobre sua trajetória, sobre inovação, sobre criatividade e um pouco do que você está fazendo hoje nesse mundo da escrita, enfim, da leitura, que é muito fantástico. Então, primeiramente, Marcos, muito obrigado pela sua presença e se apresente para o pessoal. Gabriel, bom dia. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu participo, né, de um podcast, de uma gravação como essa em estúdio, uma gravação que eu digo assim, prolongada, um podcast de 50 minutos, 60 minutos, uma hora. E estou muito feliz, vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre escrita, sobre a minha trajetória, sobre criatividade e inovação. Sim. Primeiramente, antes de entrar de como que surgiu esse desejo de escrever, que leituras que você identifica que marcou a sua vida? Na minha adolescência, eu lia Marcos Rey, da série Vagalume. É uma série que, na época, fez muito sucesso. Era o nosso Harry Potter da época, né? E eu lia O Enigma na Televisão, Um Cadáver Ouve Rádio. Outros autores também dessa coleção eu lia, mas principalmente Marcos Rey. Quando eu me tornei adulto, aí eu já tinha terminado minha faculdade de engenharia. Quando eu decidi que eu queria me tornar um escritor profissional, uma leitura que me marcou foi o Frankenstein, de Mary Shelley. Esse foi o primeiro livro que, quando eu li, já na minha fase adulta, eu tive um impacto, porque eu conhecia a história de Frankenstein dos desenhos animados, dos filmes adaptados, né, da obra, e não condiziam muito com a história do livro. E quando eu li o livro, eu pensei assim, gente, eu quero escrever um livro como esse. Né? Um livro que consiga causar esse impacto que causou em mim, causar esse impacto nos leitores. Então, basicamente foram esses livros. Na época, eu estava lendo também Crônicas de Nárnia, aquele volume único, com as 7 crônicas. C.S. Lewis. E é outro autor, né? Uma coleção de livros que me marcou muito e, vamos dizer assim, me ajudou a impulsionar esse desejo de querer me tornar um escritor. O que tinha nesses livros que te marcou? O que você identifica que foi o diferente nesses livros? Frankenstein, ele trata muito de uma questão, o livro, né, de uma forma muito subliminar, ele trata de uma questão entre Deus e a sua criação, né, o Prometeus, o novo Prometeus, é até o nome dele original do livro. E eu gostei demais de você conseguir trabalhar esse tema de uma forma indireta, subjetiva. Sim. Que a literatura ela nos traz essa possibilidade, né? Você não precisa falar diretamente para a pessoa a mensagem, mas e aquilo ali mexeu comigo, mexeu muito. Eu sempre tive uma inclinação para histórias fantásticas. Sim. Então, quando eu li Crônicas de Nárnia, eu li depois de ter assistido o primeiro filme, né, que fez aquele sucesso estrondoroso, foi uma coisa, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu fiquei encantado, comprei o volume único para ler. E aí eu fiquei muito empolgado, porque eu não encontrava em escritores brasileiros literatura como aquela. A literatura mais próxima que eu encontrava, de literatura fantástica, de autores brasileiros, era o Sítio Pica-Pau Amarelo, que mesmo assim é muito infantil perto de O Hobbit, do Senhor dos Anéis, sim. até mesmo de Harry Potter.
Sítio do Pica-Pau Amarelo é muito infantil, mas era o que mais se aproximava da literatura fantástica. De trazer o leitor para um mundo novo e apresentá-lo. Personagens totalmente, coisas surreais, né? Que a gente vê acontecendo, uma boneca de pano, Sim. falando, né? Uma espiga de milho ambulante que anda para cá e para lá, inteligente. Sim. E isso a gente não via dessa forma. E se nós víssemos um ou outro livro, né? Eu particularmente não vi, mas se alguém, por exemplo, mas tem um livro tal, não era tão sistematizado como Monteiro Lobato fez, porque ele conseguiu fazer uma coleção com os mesmos personagens. Então isso era o que mais se comparava a uma coleção de Harry Potter para mim. Sim. Uma coleção de Crônicas de Nárnia que mantinha a maioria, pelo menos, dos personagens era mantida. Então era o que mais se aproximava, mas era para um público muito infantil. Porque Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu comparo assim, é mais para um público que lê Diário de um Banana. Sim. Entendeu? Um público, Sem né? dúvida. Sem dúvida. E quando eu vi o Hobbit, que já é para um público infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil, adolescente e jovem, eu comecei a procurar isso na literatura nacional e eu não encontrava. E isso me estimulou muito e me ajudou a querer escrever algo semelhante. Algo para marcar a literatura nacional, né? De certa forma. É algo até assim, quando eu costumo falar isso, né? Eu quero escrever uma coleção para marcar uma geração de leitores. Mas eu falo assim com toda simplicidade, porque tem gente que encara isso. Eu acho que a gente tem que sonhar alto. Sim. Né? Nós temos que colocar objetivos, às vezes, que pareçam até impossíveis aos olhos de outras pessoas, até aos nossos próprios olhos. Porque a gente tem que. Eles falam assim, né? Mira o sol para acertar as estrelas. Exato. Então, assim, a gente tem que colocar. Eu coloquei essa meta, falei, eu quero escrever uma coleção que realmente vá mexer, assim, vai marcar uma geração de leitores. E eu estou caçando isso. Cada livro que eu escrevo da coleção Objetos de Poder, né, que nós vamos falar mais à frente, minha coleção de livros, até aqui, é com esse intuito. Eu tento fugir dos clichês. O clichê ele tem um local muito específico dentro de um filme, de um roteiro ou de um livro. Ele é necessário muitas vezes. Mas eu tento fugir daquele clichê, daquela coisa muito óbvia, porque senão eu vou parecer uma cópia. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, tento colocar os elementos que as pessoas vão fazer uma assimilação com essas obras clássicas, que todas elas mantêm fatores em comuns. Você falou uma coisa interessante, antes da gente entrar especificamente na sua coleção, que você falou que uma das coisas que te marcou muito no Frankenstein foi a possibilidade de criar essa discussão, ou então essa ideia do Deus, do Criador e da sua criatura, sem falar diretamente sobre isso. E uma das coisas que eu estava conversando recentemente com alguns amigos meus que são viciados em livro de não ficção. Então, assim, livro sobre negócios, livro sobre finanças, livro que é legal, eu leio bastante. E eles, assim, não veem propósito em ler ficção. Eu estava conversando com eles exatamente sobre o tão fantástico a leitura de ficção se torna quando você começa a perceber que o ponto mais básico de análise daquilo é a ficção em si. Tem todo o emaranhado de discussões filosóficas, de sociedade, que se constroem embaixo de uma camada de ficção, né? Quando você começa a perceber esses conhecimentos que estão por baixo, se torna uma leitura muito mais profunda, né? Muito. Eu creio, inclusive, é um tema que eu já até parei de discutir isso em redes sociais, em grupos de autores, porque eu sei que tem muitas pessoas que pensam como eu, né? Mas era muito polêmico, porque a pessoa, geralmente, existe um senso comum, que eu creio que é um senso comum muito errado, de que qualquer coisa que uma pessoa fizer é arte. Sim. Eu já não concordo com isso. Sim. Né? Eu passo a interpretar assim, se a gente chama algo que é específico, a arte é algo específico, tem um conceito, né? É um nome diferente. Se todo mundo faz arte, ninguém faz arte. Né? Por exemplo, eu sou péssimo em futebol. Se eu entrar num campo jogando futebol e a pessoa me aplaudir falando que eu sou um artista do futebol, ele vai acabar com o Messi, vai acabar com o estilo de jogo do Neymar, de grandes atletas que nós tivemos. Sim. Então isso não é verdade. Entendeu? Sim. Nem todo mundo faz arte. Agora, eu acredito que todos nós somos capazes de sermos artistas em uma área específica. Sim. Em que nós nos damos melhor. Entendeu? Então, isso é uma discussão que é muito gerada nos núcleos, né? Que, pelo menos nas redes sociais, e eu já parei de
Eu só falo quando é no meu canal, entendeu? Sou eu falando a minha opinião, mas eu não discuto isso geralmente por causa disso. Porque a arte, para mim, na literatura, é quando você consegue essa subjetividade no texto. Sim. Entendeu? Não significa que todo texto tem que ter essa subjetividade, né? O que está nas entrelinhas. Mas a arte, para mim, na literatura, é quando o autor ele alcança isso. Sim. Ele alcança isso. Por quê? Principalmente quando ele usa figuras de linguagens, como uma metáfora. Por quê? A metáfora ela consegue quebrar barreiras e enviar uma mensagem sem ser agressiva. Quando você chega para uma pessoa para dar uma notícia de alguém que morreu, né? Ah, ele partiu para uma melhor. É menos agressivo do que você chegar, fulano morreu. Né? O Antônio morreu, o Roberto morreu. Então a metáfora é uma figura de linguagem que tem essa capacidade. E quando você faz isso através da sua escrita, você consegue enviar a mensagem e você não é agressivo. Faz sentido Você não é total. agressivo. Então isso para mim é arte, quando um escritor consegue fazer isso. Eu vou dar um exemplo para você. É um exemplo que, assim, fantástico, brilhante, que é um dos que eu mais gosto na literatura. Nós temos vários. Sim. Mas o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, a maioria das pessoas conhece, né? A Dorothy vai para um mundo e lá a questão dramática da história é ela voltar pro Kansas, pro mundo dela. Veio um tornado e levou ela para lá. E aí, quando ela chega, a casa cai em cima de uma bruxa que morre, ela pega o sapatinho da bruxa e começa a caminhar porque dizem para ela que ela tem que encontrar o mágico de Oz, que só ele pode fazê-la voltar para casa. Ela encontra o espantalho, o homem de lata e o leão. E cada um quer uma coisa. Um quer um coração, um cérebro, o outro quer coragem. E ela quer voltar para casa. E quando eles chegam, depois de uma luta, conseguem chegar na Cidade das Esmeraldas, o mágico fala, olha, para eu fazer o que vocês querem, para eu dar o que vocês precisam, primeiro vocês vão ter que matar a Bruxa do Leste. E aí tem toda uma aventura, eles chegam, conseguem matar a Bruxa do Leste. Quando volta no mágico, o que o mágico faz? Ah, não, vocês mataram, mas agora vocês vão ter que fazer outras coisas para eu conseguir dar o que vocês querem. E eles se revoltam. É quando o Totó desmascara o mágico, eles descobrem que o mágico é um camarada gordinho, baixinho, que estava atrás de um biombo. No filme é até atrás de uma cortina, no livro é atrás de um biombo, né? O Totó puxa a cortina no filme, eles veem, é você que é o mágico? E ele fazia toda uma parafernália para parecer um bicho grande, monstruoso. Eu sou o mágico, poderoso. E na verdade ele não podia fazer nada por eles. Sim. Olha que mensagem profunda que nós temos numa história para criança, né? E sempre que eu assistia esse filme, eu não tinha lido o livro integral. Quando criança eu lia aqueles livros, adaptações, né? Mas o filme deixava muito clara a história. Eu ficava assim, gente, esse filme, ele parece que está criticando, por exemplo, a religião. Que as pessoas vão em busca de um Deus que elas não enxergam, não veem, né? Ficam ali pedindo, suplicando alguma coisa, mas na verdade ele não pode fazer nada por elas. E no final, como é que a Dorothy volta para casa? Batendo o sapatinho mágico, os calcanhares 3 vezes. Para ela conseguir o que ela queria, o tempo inteiro já estava com ela a solução, desde o início. Então, olha que mensagem profunda numa história infantil. Exatamente. E eu tinha uma dúvida muito grande, eu pensava assim, isso daí está criticando religiões, né? Qualquer uma religião. Eu pensava especificamente uma religião evangélica por eu ser evangélico. Eu pensava, não, tá criticando, né, a figura do Mágico de Oz ali como sendo a figura de um pastor, alguma coisa assim. E eu ficava com aquilo na cabeça. Quando você vai ler o livro, tem uma metade inteira do livro que não tem no filme. Quando ela não consegue voltar para casa, o mágico vai embora de balão, e aí eles têm que chegar até uma outra fada, uma outra bruxa boa, que é a Glinda, e nessa trajetória, num dos momentos, eles passam na cidade de porcelana. E quando eles passam na cidade de porcelana, eles não podem tocar em nada. Todas as pessoas na cidade de porcelana são de porcelana, a vaca é de porcelana. E aí, na hora que a vaca leva um susto, ela vai correr, ela bate a perna, quebra a perna de porcelana, aí a dona dela, vocês estragaram a minha vaca. E cria toda aquela situação. E eu assim, gente, mas que livro estranho, né? Assim, e eu achando bacana, mas achando estranho. De repente, a Dorothy vê uma boneca de porcelana. E ela fala, nossa, você é linda, eu vou te levar para minha casa. Uma boneca de porcelana que anda, que fala, que mexe, né? Eu nunca tive uma assim, viva. E aí a boneca vira para ela e fala assim, você pode me levar para sua casa, mas quando eu sair daqui, eu vou virar uma boneca
como todas as outras. O máximo que você vai poder fazer é me colocar no alto de um armário e ficar me contemplando, me adorando. Olha que profundidade de mensagem. E no final, quando eles vão pular o muro para sair dessa cidade, o leão bate a cauda dele numa igreja e destrói a igreja. E o autor ainda coloca isso com essas palavras. Ele destruiu a igreja. Aí eu tive certeza que ele realmente estava... Ele deixou a dica para o leitor. Que ali ele estava fazendo uma crítica social à religião, ao domínio religioso. E ele faz isso... E aos indivíduos, né? Que muitas vezes colocam Exatamente. a possibilidade de mudança... No terceirizam, exterior, né? Terceirizam. A possibilidade de mudança. Então, eu realmente, assim, isso pra mim é arte. Sim. Isso pra mim é arte. Agora, sempre que um autor... Vamos pegar na literatura, né? Sempre que um autor tá querendo colocar essas coisas, você acredita que é colocado conscientemente ou em alguns momentos ele pode colocar algumas coisas ali inconscientes? Isso é uma boa pergunta. Eu acredito que aconteça também inconsciente. Eu acredito porque aconteceu nos meus livros, eu narrando alguns fatos, os leitores começaram a identificar coisas que eu não tive intenção nenhuma de colocar. E de repente você fala assim, faz todo o sentido que eles estão falando. E é loucura, porque parece que a obra ela se manifesta além do escritor. Total. Ela começa a ter vida própria. Total. Né? Isso daí é real. Eu ouvia, antes de me tornar escritor, é o clichê, né? É um dos clichês do ramo da escrita. Você escuta isso. A obra ela ganha vida própria, é um outro clichê. Quando você está escrevendo, eu planejo toda a história e os personagens. Os personagens ganham vida. Isso não é exagero. Não é exagero. Eles ganham. A gente perde um pouco o controle do que está acontecendo. E a gente tem que, pelo menos eu, tenho que readaptar aquele roteiro inicial que eu fiz. Eu estou vivendo isso agora no livro que eu estou escrevendo. Fiz um roteiro e comecei a escrever. Eu estou passando agora para o 4º capítulo. Escrevendo o 4º capítulo. Está totalmente diferente dos 3 primeiros capítulos que estavam no roteiro. Então, assim, por quê? Porque a obra ela ganha vida. E se você, na hora da escrita, você tentar barrar isso, esse fluxo vivo de ideias que vem para o texto, eu creio, né? O seu texto não vai ficar tão bom quanto ele ficaria. Se você tentar forçar para aquilo que você planejou. Eu creio que nós temos que ter um planejamento. É igual na vida. Sim. Eu tenho que colocar meta, eu tenho que ter um planejamento. Mas eu tenho que ter certeza que nada vai acontecer 100% igual aquilo que eu planejei. E eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber disso para eu não sofrer. E eu tenho que saber que tudo vai se encaixar da melhor forma. Eu creio sim, pelo menos na escrita funciona dessa forma comigo. Sim. E agora, partindo para o processo de escrita, eu queria primeiro que você citasse como que foi escrever seu primeiro livro. Quais foram as dificuldades que você encontrou? De onde veio motivação? A minha história bastante pessoas conhecem, né? Muitas pessoas conhecem. Em 2009, eu nunca pensei em me tornar escritor. Sou formado em engenharia, uma área que está bem distante da letras, jornalismo, pessoal, direito também, pessoal que lê muito, né? E estuda regras gramaticais, essa coisa. Às vezes eu até me podo, né? Tipo assim, nossa, eu sou um escritor, eu tinha que falar melhor. Eu fico assim, me cobrando isso. E eu acho que a gente tem que se cobrar, embora eu acho que isso não seja o fundamental, né? Nós temos que cobrar. Todo dia eu tento ser melhor no português, na linguagem, tento conhecer, mas isso não é o principal para você escrever uma obra de arte. Eu creio nisso, não um livro. Tem outros fatores aí. Mas o que acontece? Eu tinha saído da faculdade de engenharia, já estava trabalhando na indústria, e a minha irmã ela viajou para a Europa, deixou o meu sobrinho lá em casa durante 30 dias. Nesses 30 dias, porque ela ia fazer um curso de especialização e ela não poderia levá-lo. E nesses 30 dias, todas as noites, eu tinha que fazê-lo dormir. Então eu ficava contando historinha para ele. Toda noite eu inventei uma historinha de um herói chamado H. O nome do herói era só uma letra maiúscula, H. Aí eu falava, o H, ele entrou numa espaçonave e ele foi para Betina, Betina. Até tem agora um nome aí de uma moça, né, na internet, mas era Betina. E aí ele tinha que ir em busca de um artefato e também ele estava atrás da mãe dos pais dele, que fazia meses que não tinham voltado para casa. E quando ele foi embora, eu começava a contar, ele não dormia, ele ficava mais aceso.
E eu ainda não tinha filhos, eu não sabia como é que era essa relação com criança, né? Fazer dormir, contar historinha. Foi a primeira vez com meu sobrinho. E quando ele voltou para casa dele, eu falei assim, eu vou escrever isso no papel, porque ele estava sendo alfabetizado, ele tinha 5 anos na época. E quando ele aprender a ler, ele vai adorar ver a historinha que o tio inventou para ele. Acabou que não saiu o texto, eu comecei a escrever, e esse texto, a história começou a ficar diferente daquilo que eu inventei para ele. A minha esposa falou assim, vai dando corda para sua imaginação. E eu fui dando corda mesmo, fui escrevendo, virou um livro de 365 páginas. Imagina, eu passei um ano inteiro, assim, uns 10 meses, eu ia escrevendo, aí eu chegava para minha esposa, nossa, já está muito grande e eu não sei o que eu vou fazer na história, porque eu não tinha feito um roteiro. Eu não tinha noção de recursos de roteiro, eu nunca tinha... Era o primeiro livro que eu estava escrevendo, e o que acontece? Eu não tinha noção nenhuma de planejamento para escrita. Então, o que as pessoas geralmente falam, você senta e começa a escrever, acho legal. Você começar assim é legal. Mas depois que você se torna mais profissional, eu acredito que tem que haver um planejamento. E esse não houve. E aí eu conheci uma moça na academia que eu malhava, e ela é revisora de texto. E eu chegava e começava a trocar ideia com ela, ela me incentivou muito na época, porque eu chegava e falava assim, olha, já está com 200 páginas, eu coloquei o personagem numa situação, não sei como é que eu tiro. Eu não sabia, porque eu fui escrevendo e eu ficava preocupado sempre de fugir ao tema. Resumo, o livro saiu, eu entreguei para ela, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Em seguida, eu escrevi um segundo livro, né? E entreguei para ela também. Eu costumo falar que resumi nas minhas palestras geralmente um único livro, mas na verdade foram 2 primeiros que eu entreguei para ela. E esse segundo, o primeiro ela revisou, mas eu não estava nem aí, ela me devolveu aquilo revisado, até foi assim com um lápis. Eu até não conto muito ele, mas o segundo livro, ela me entregou com a revisão do Word, com aqueles balõezinhos falando, né? Aqui acontece isso, isso daqui você queria dizer isso, explicando. E eu comecei a ver que eu errava sempre nos mesmos pontos. Sim. Comecei a reconhecer os meus erros ali. E eu marquei com ela um dia de ir lá em casa para ela me falar o que ela tinha achado do livro, porque até então era só aqueles balõezinhos e erros mais de língua portuguesa mesmo. Alguns de coerência. Quando ela foi lá em casa, ela começou a falar, né, que o primeiro título não tinha nada a ver com o livro em si, porque o título levava um nome de um personagem que morria no capítulo 2 e não aparecia mais. Aí ela, como que você coloca, né, um personagem que morre no capítulo 2 e o nome dele está no título do livro porque não fala sobre ele o livro? Aí eu virei para ela e falei assim, não, vai ser uma trilogia e ele vai voltar no livro 2, mas ninguém pode saber. Essa é minha ingenuidade, né? E ela me explicava, olha, mas se é uma trilogia, tetralogia, heptalogia, cada livro de uma coleção tem que ter um núcleo, uma questão dramática, única, e você tem que dar um início, meio e fim naquele volume. Mesmo que haja um arco maior da trama que comece no primeiro e vai terminar no último, né? E beleza, aí ela começou a falar que os personagens não eram memoráveis, eles eram muito fracos. Lia, mas não dava para acreditar que aqueles personagens existiam. Aí, mas é uma ficção científica, né? Nave espacial, isso daí não existe. Ela falou, não. O personagem do seu livro pode ser uma coisa, um objeto, mas as qualidades que você der para esse personagem, né? As pessoas, durante a leitura, têm que se identificar com aquilo. Entendeu? E aí ela foi me falando aquilo tudo e eu já estava, assim, odiando aquela mulher na minha frente. Depois eu comentei com ela, depois que a raiva passou. E aí ela chegou para mim e fez uma pergunta muito importante, que é o que marca a minha carreira literária e eu sempre falo, é o que me fez chegar onde eu estou hoje, no mercado. Falou assim, qualquer um escreve um livro. Escrever um livro qualquer um escreve, porém com arte literária é para poucos. E isso me feriu muito, porque imagina, eu não queria ser um escritor naquele dia, naquela época, eu só queria escrever um livro com meu sobrinho e eu estava todo empolgado, porque eu tinha acabado de escrever muitas páginas, né? O máximo que eu tinha feito era uma redação para a escola. E ela vira e fala assim, olha, qualquer um escreve um livro? Quem que quer ouvir isso? Mas com arte literária é para poucos. Aí eu não queria saber mais daquele papo que a gente estava tendo ali, mas eu perguntei para ela assim, o que é arte literária? Mas eu perguntei totalmente desinteressado, porque na verdade eu já estava querendo que ela fosse embora, mas eu não queria ser mal educado. E ela começou a me falar de Machado de Assis, começou a me falar de Dostoiévski, aqueles nomes, né?
E eu fiquei assim, eu fiquei encantado com tudo que ela estava falando, mas como ela já tinha criado aquele impasse do qualquer um escreve um livro, eu já estava assim, com aquela barreira, bloqueado, né? E ela começou, eu estava recebendo ali a minha primeira aula de escrita criativa, eu não sabia. Imagina, você odiando a pessoa que estava te dando um presente, né? E ela foi embora, depois eu comentei com ela, eu fiquei uns 3 meses assim, grilado. E quando ela saiu lá de casa, eu falei pra minha esposa, nunca mais essa mulher revisa um livro meu. E minha esposa falou assim, por quê? Não, porque ela nunca escreveu livro nenhum, ela é revisora e tá com inveja porque eu escrevi e tá falando que meu livro é ruim. Mas a conversa foi mais ou menos assim mesmo, na lata, né? A minha esposa falou assim, olha, porque minha esposa estava em casa, então ela passava de um cômodo pro outro, ela ouvia a gente na sala conversando, né? A gente já tinha nossa primeira filha, então minha esposa, eu lembro dela ter ido pro quarto amamentar 1 hora, o neném chorando, aquela coisa. Falou, olha, eu escutei parte da conversa. E se eu fosse você, eu faria tudo o que ela falou para você fazer para melhorar o seu texto. Aí eu virei pra minha esposa e falei, mas você leu o livro, você falou que o livro é ótimo. Ela falou, mas eu sou sua esposa. Assim, é muito engraçado essa parte, porque realmente, assim, sabe, eu fiquei olhando pra ela e falei, mas eu sou sua esposa, você queria que eu falasse o quê? Aí quando ela viu que ela falou isso, ela começou a tentar corrigir ela. Eu não sou técnica, eu não entendo tecnicamente da literatura pra te dizer o que é bom, o que é ruim. Eu li, pra mim é uma história. E dali, eu lembro que eu perdi aquela noite de sono, era um domingo, eu tinha que trabalhar na segunda de manhã, assim, eu não dormia à noite, eu ficava rolando na cama, aí eu acordava e ficava pensando o que eu tinha que fazer para melhorar, e eu acho muito complexo, depois que uma obra está pronta, você tentar remendar algumas coisas, assim, porque não eram coisas simples. Eu tinha que tornar os personagens memoráveis, não tinha um clímax na história, ela falou. Então não era só assim você acrescentar um parágrafo, uma linha, mudar uma coisa ali, como a gente faz às vezes. Era a estrutura Era a estrutura. O cerne do livro. O cerne. A história é muito boa. Eu sempre dou esse exemplo. A história era muito boa, mas a forma como ela estava escrita estava péssima. É igual eu saber a melhor piada do momento, mas eu não sabia ela contar. Eu não sei contar a piada, então não adianta eu saber a melhor piada. Às vezes uma pessoa não tem uma piada tão boa, mas ela sabe, ela tem o timing para inserir os elementos da piada, para falar determinados jargões, determinadas palavras, então ela consegue provocar o riso, ela consegue ser uma pessoa engraçada. Entendeu? Então não basta só você ter a melhor história. Isso é até uma dica para escritor, porque as pessoas falam assim, não, alguns falam, não, para escrever um best-seller ou um livro clássico, você tem que saber escrever bem. Não, não necessariamente. Ah, você tem que ter a melhor história. Não. Tem que ser um pouco dos dois. Se você escreve muito bem, tudo bem. Você pode descrever assim, uma cena simples e transformar aquilo em algo grandioso. Mas muitas vezes, se você tem uma grande ideia para uma história, mesmo não escrevendo tão bem, você não tem que ser o melhor escritor, assim, em termos de conhecer toda a linguagem, regras gramaticais, porque se fosse assim, todo mundo que cursa letras iam ser os melhores escritores. Exato. E não é isso que a gente vê. Né? Então, tem que haver um equilíbrio nisso. Tem que haver um equilíbrio nisso. É igual eu falo assim, quando a gente pega uma música muito boa, né? Esses dias eu tava ouvindo, as minhas meninas estavam no carro, elas gostam muito de Beyoncé, né? Beyoncé, eu não sei como é que pronuncia, aquela é uma música da Beyoncé. E de repente elas estavam cantando e elas não sabem cantar o inglês, né? Elas são pequenas e mesmo elas não sabendo cantar o inglês, eu vi que tava todo errado aquele inglês. Tava gostoso de ouvi-las cantar. Sim. Porque a música, por si só, aquela música que elas estavam cantando já era muito bonita. Sim. Halo. Elas estavam cantando e uma começou a fazer uma voz e a outra começou a... Eu tava dirigindo, eu fiquei até encantado com aquilo. Então, quer dizer, quando a música é muito boa ou a ideia do livro, da história é muito boa, mesmo que você não seja uma Beyoncé, se você chegar num barzinho e tiver um cara com violão tocando a música, você vai gostar de ouvir. Sim. Obviamente que ele não tem que ser um cara totalmente desafinado e tocar. Aí não vai dar. É o equilíbrio entre a arte e a técnica, de certa forma. Exatamente, né? Exatamente. Porque a arte, nesse ponto, seria a pessoa ter a sacada da ideia. Entendeu? É como Harry Potter. Harry Potter, eu adoro os livros, mas eu não acho que é um livro muito bem escrito. Mas ele tem uma ideia fantástica. E com a escrita da J.K. Rowling, J.K. Rowling, que eu gosto de falar em português, ela conseguiu esse ponto. Entendeu? Até então, poxa, todo bruxo era mal, ruim, de repente ela coloca um menino bruxo. Ela pega a varinha, em vez de colocar as crianças com arma na mão, elas colocam uma varinha. Ela usa uma metáfora ali, eles apontam a varinha um pro outro, tá apontando uma arma. Então ela coloca a arma na mão de criança, mas ela não é uma arma que a gente conhece no nosso mundo. É só uma varinha, olha que coisa inocente, uma varinha de condão. Então ela coloca esses elementos tão bem colocados na trama
dos livros que isso encanta. É verdade. Entendeu? É tanto que se nós tivermos um escritor, uma pessoa, até um adolescente que escreva bem, se ele pegar esse universo e começar a escrever uma história de Harry Potter, a história vai ficar boa, porque o universo em si, da arte criada por ela na mente dela, é bom, funciona. E ela conseguiu criar, e outros escritores também conseguiram isso com maestria, conseguir criar todo um universo que gira ali em torno, né? O universo tem suas regras próprias, ele tem a forma como ele funciona, tem a forma com as coisas que dão certo, as coisas que dão errado. Então, as regras do universo já estão postas, né? Se uma pessoa for complementar, já vai ser dentro daquele universo criado. A pessoa não precisa ser uma escritora, assim, mas talentosa, mas se ela souber escrever o básico ali, que é o que eu acho que é o fundamental, tá? É você saber o feijão com arroz, que eu falo, em qualquer arte. Sim. Se você vê no esporte um cara que chega a dominar, sabe, a jogada, fazer isso e aquilo, você pode saber, ele não foge do feijão com arroz. Sim. Em qualquer esporte, ele tem que fazer, é ele fazer algo repetidamente. E por isso que às vezes se torna difícil. Porque escrever é igual você nadar, você tem que ir nadando todo dia um pouco. Entendeu? Escrever, você tem que escrever todo um dia um pouquinho. Todo dia você tem que escrever um pouquinho e ler também um pouquinho. Sim. E quando ela te deu esse feedback brutal, assim, digamos assim, quando que você reescreveu o seu primeiro livro? Então, você consertou esse? Qual que foi a sua estratégia? Não, aquele primeiro livro que eu falei, da nave espacial, né, ele fica largado de lado. E eu sempre foco nesse segundo que eu chamo de primeiro, nas palestras que eu dou, geralmente, porque o tempo é muito curto, eu falo como se fosse o primeiro, o único, que foi esse segundo, com o nome de um personagem que morre no segundo livro. Esse eu criei um prefácio, na verdade, um prólogo e um epílogo, para ajustar isso, né? Voltando com a personagem com o personagem que morria, e aí eu não queria mudar o nome, eu acabei mudando o nome também do livro, por causa disso. Porque a coisa mais fácil de fazer era mudar o nome do que mudar uma estrutura inteira de várias páginas. E ainda não ficou bom, mas eu não cheguei a mostrar para ela. Mas para mim ainda não estava bom. Eu fui e criei o que eu chamei na época de prequel, que era um conto de 30 páginas, introduzindo o livro, entendeu? Pra você ver, assim, as gambiarras literárias, né? Que eu comecei a fazer uma gambiarra literária para tentar ajustar a coisa. Só que esse livro ficou parado. Esse foi o segundo que eu escrevi. Até 2014, eu escrevi 6 livros. Esses 2 mais 4. E, por fim, o primeiro livro, que é O Enigma dos Dados, né? Esse primeiro, que é O Enigma dos Dados, eu escrevi em 2014. Foi o 7º livro que eu escrevi. Que loucura. Foi então, o primeiro a ser publicado. Você escreveu 7 e o primeiro a ser publicado. De 2009 a 2014 foram 7. O 7º livro foi o que eu publiquei, que foi... E eu mantive essa revisora. Né? Aí passou aquele tempo de fúria, né? A cabeça esfriou, aquela coisa, eu cheguei com a cabeça no lugar, eu falei assim, não, eu vou continuar enviando para ela, a coisa estava funcionando, e eu comecei a perceber que as coisas que ela corrigiam eram os mesmos erros cometidos. E eu comecei a corrigir os meus erros através dos meus erros. Então qual que era o erro que você mais cometia? Olha, tinham erros tantos assim de língua português, sintaxe, essas questões, tinham erros também de lógica. Eu vou falar um dos erros absurdos, porque assim, a última redação que eu tinha feito era para passar no vestibular. Eu sempre gostei de português, assim, mas era aquele português que eu estudava para falar, não falar errado, nós vai, nós foi, né, para aprender a língua, mas nunca para ser, né, sei lá, um estadista, aquela coisa. Nunca sonhei na vida, um dia eu vou me tornar um palestrante, alguma coisa assim. E para passar na prova, para fazer o curso de engenharia. Antes eu tinha feito farmácia na Federal, mas aí eu fiz 4 anos e larguei e pulei pro lado da exatas. E eu escrevia a conjunção mas, e sempre eu colocava uma vírgula depois do mas. Assim, não se coloca, assim, raríssimos casos, dependendo quando você tem, né, mas no mas você não coloca. Existem outras conjunções que você usa, adversativas, que você coloca vírgula, mas o mas não. E quando eu vi que ela foi cortando todas as vírgulas, aí eu comecei a estudar pontuação. Então, nos meus erros, eu me forçava a estudar. Por que tá tudo errado isso aqui? Aí eu começava a estudar um pouquinho ali, mas estudar para escrever, não era estudar para dar aula, para me tornar o PhD. É isso que eu acho legal. Um tema recorrente que rola aqui no podcast com os convidados é sempre sobre educação.
E o ponto que eu sempre coloco, que eu acho que é onde mais falha a educação no mundo inteiro, não só brasileira, é a questão do propósito, né? Fica muito mais fácil você aprender pontuação quando você tem o propósito de escrever um livro, quando você tem um objetivo final. E a escola falha nisso, ela te coloca um monte de conteúdo ali que muitas vezes o jovem tá pensando assim, pra que eu vou aprender isso? Não faz ideia, né? E aí você, como engenheiro, teve que revisar tudo aquilo de português, porque você tinha um propósito de escrever. Na época, eu comprei 2 gramáticas, eu comprei um dicionário de sinônimos, tá? Era 2009 para 2010 isso, né? A gente ainda não tinha essas redes sociais, hoje em dia, esse monte de curso online, isso não era modinha na época. E eu lembro que eu comprei um Hawaii's, um dicionário gigantesco, não é assim, mas eu gosto de tê-lo físico lá em casa. Hoje em dia você entra no Priberan da internet, né, e você pesquisa. Então eu tinha erros desse tipo. Entendi. Então imagina, um camarada que tinha erros desse tipo, né, já está no 5º livro por publicação tradicional por uma boa editora, entendeu? Ver seus livros. Então, assim, por isso que eu até penso assim, gente, se eu conseguir, qualquer um consegue. Ah, mas eu sou analfabeto. Mas se você vai ter um esforço um pouquinho maior que o meu, mas se você quiser, você consegue. Sim. Porque eu consegui. E aí, outro tipo de erro que eu tinha, que eu acho o erro principal, assim, mais, vamos dizer assim, uma das questões mais importantes. Por quê? Porque escrever bem, todos nós, a maioria de nós escreve, né? Escrever assim, a gente consegue. Você consegue escrever um texto bacana. Lógico que todo texto vai passar por uma revisão, uma revisora, uma pessoa, mas você não pode achar que a revisora vai escrever por você. Sim. Porque tem gente que acha que não. Hoje é fácil, porque a revisora corrige tudo. Não é assim. É o quanto melhor a qualidade do seu texto, melhor para a editora, até mesmo para uma editora querer te publicar. Obviamente que eu não estou falando aqui de outros segmentos onde nós temos ghostwriters, né? Que são escritores fantasmas, que a pessoa ela banca uma pessoa, um outro para escrever o texto para ela. Isso tudo existe, mas não é a questão aqui. Então o que acontece? Um erro comum que acontecia comigo nessas minhas histórias anteriores não publicadas é uma questão é uma coerência textual. Existem vários tipos de coerência, no mínimo 6 que a gente estuda na faculdade. Eu ainda criei um sétimo tipo. Por exemplo, tem um livro que eu escrevi que é O Filho do Coveiro. O personagem, ele é um garoto no início do século XX, em Minas Gerais, pobre, filho de um coveiro, né? Mora num casebre atrás de uma igreja, numa catedral, e ele se apaixona por uma menina que é da aristocracia. Aquele clichê romântico, né? Do amor impossível, e ele vai fazer de tudo no livro, na história, para conquistar o amor dessa garota e um dia se casar com ela. E aí, no decorrer da trama, aí vai aquele romance juvenil. No final, ele é acusado de um crime. E para ele vencer naquele capítulo essa batalha de ser acusado ou não, o menino, de repente, ele começa a ligar os fatos como se ele fosse um Sherlock Holmes. Mas as pegadas lá no cemitério à noite eram essas, e começa a juntar o quebra-cabeça, e aí a polícia vê que ele não é o culpado, e aí ele chega no nome do culpado. O culpado, né? Tipo assim, o culpado é o mordomo. Né? Não era o caso do livro, mas assim. Aí ele dá a dica, e aí quando essa revisora leu, ela falou assim, olha, isso aqui tem uma coisa absurda no seu livro. Em momento nenhum o personagem faz isso. Você demonstra que o personagem tem essa dedução lógica, essa capacidade, e no final ele baixou o espírito, o Xangô de Baker Street do Jô Soares. Né? Aquele espírito de adivinhação, e ele descobre quem é o vilão. Então, isso é um dos grandes erros da maioria dos escritores iniciantes que eu vejo, porque eu recebo muitos textos, e eu não tenho tempo de ler todos, nem lê-los na íntegra. Mas eu sempre negocio quando a pessoa me procura, eu vou ler um capítulo, e eu gosto porque eu vou encontrando esses erros que eu cometia no início da minha carreira, no passado, e eu vejo que é muito comum. E esse é um dos erros que a maioria dos escritores, não percebe. Porque a gente se preocupa com erro de português, né? Se a história tá boa, bacana, e tem detalhes desse tipo de coerência que a gente não percebe. Aí o que eu fiz? Eu volto na história num momento em que o garoto conhece a menina numa cripta lá do cemitério, né? E eles estão juntos. Aí a menina tenta esconder, ela vai lá para colocar flores no túmulo do pai e senta, arma um local tipo assim, né, para ela fazer um desenho e fica desenhando o rosto do pai. E aí nesse momento ela coloca flores, aí quando o menino chega, o filho do coveiro chega, ela, não, eu já estava aqui de passagem, coisa e tal, essas flores são para minha amiga. Aí o menino começa a falar, não são, porque esse tipo de flores não é
Aí ele começa a ter toda uma dedução lógica. Aí eu comecei a inserir isso no texto para quando chegasse no final, fizesse sentido que o menino ele tem realmente uma capacidade dedutiva muito grande. E isso é um outro tipo de erro que eu cometia muito. E isso, como eu falei aqui, repetindo, né, é um dos maiores problemas que eu vejo nos textos de muitos escritores. São coisas absurdas que acontecem. Eu já li um livro, sabe, assim, em momento nenhum falava que a menina nem sabe, assim, ele não tocava no assunto que a menina sabia tocar piano ou violão, que ela soubesse música, e de repente, quase no final das 200 páginas do livro, a menina, ela é agenciada por um cara porque ela sobe no palco de um bar, começa a cantar, e o agente, tipo assim, o agente de uma cantora norte-americana agencia a menina, aí eu fiquei assim, como assim, do nada? No final da história a menina vira cantora. É legal descobrir coisas novas dos personagens, mas que essas coisas não sejam essenciais pro plot, né? Seja uma construção de personagem mesmo. É o que a gente chama, existem nomes nesses recursos de roteiro. Você não pode inserir uma mudança brusca sem que antes você dê pistas pro seu leitor de que aquilo é possível de acontecer no universo que você está criando. Entendeu? Então, assim, você tem que criar essa possibilidade. Aristóteles, eu falei isso uma vez numa palestra. Eu acho que é a segunda vez que eu falo. Eu tinha que falar mais vezes. Inclusive, eu tenho que gravar um vídeo sobre isso. Aristóteles ele fala que é mais fácil nós acreditarmos no que é impossível, porém provável, do que no que é possível, mas improvável. Olha que profundo. As pessoas, nós, seres humanos, acreditamos mais no que é impossível, porém provável, do que naquilo que é possível, porém é improvável. Como assim? A gente fala assim, eu posso acreditar num cavalo alado voando aqui? Não, não posso. Mas se eu crio a probabilidade daquilo acontecer na minha literatura, no meu universo, quando aquele cavalo surgir, vai ser tranquilo para o leitor acreditar naquilo. Eu vou dar um exemplo prático no nosso mundo. Sim. Ninguém nunca, assim, existem pessoas, programas, não quero entrar aqui em discussões, né, com aquele pessoal de OVNI, mas assim, eu nunca vi um OVNI, um alienígena, nunca um extraterrestre, né, na minha vida inteira, e eu nasci ontem. Então, assim, para mim, não existe. Só que existem tantos filmes, existe tanta gente falando que viu, a coisa começa a se tornar provável. Sim. Então ela pode ser até impossível, mas a gente torna aquilo tão provável na nossa mente que é mais fácil acreditar do que em algo que é possível, possível, porém não existe. Faz total sentido. Entendeu? Essa coisa. E é por isso que você precisa dar as pistas, né? Por isso que aquilo se torna provável. Você precisa dar as pistas. Porque se você... Mesmo que a menina fosse a melhor cantora do mundo, mas se durante a sua história você não deu pista disso... Pô, o leitor vai falar assim, como que isso aconteceu? Como é que o menino desvendou esse crime se em momento nenhum eu vi que ele tem esse lado dele, detetive? Eu tenho uma curiosidade grande. O primeiro livro que você publicou foi o seu 7º que você escreveu, certo? Foi que eu escrevi. Eu tenho uma curiosidade muito grande pra te perguntar quando que você percebeu que tava certo, que era o momento? Porque você escreveu outros 6 e não publicou. Por que não publicar só o 8º ou o 9º, o 10º? Por que o 7º? Foi quando eu enviei esse livro para minha revisora e ela me escreveu um e-mail falando que eu tinha que publicar o livro. E nos 6 anteriores ela não falava nada, tirando aquele primeiro encontro, porque até então era só eu mandava um arquivo, ela revisava e me devolvia. Durante esses anos ela chegou a escrever um e-mail que eu tenho registrado, ela falou assim, você virou uma máquina de escrever. E aí, quando eu entreguei o original desse 7º livro, que era o título original dele era Os Objetos de Poder, não era o Enigma dos Dados. E eu escrevi esse livro porque tinha aberto inscrições para um concurso literário. O prêmio, eu lembro que eram 30 mil reais, e eu fiquei louco, eu falei, com 30 mil reais eu fico rico. Tipo assim, brincando, né? 30 mil reais, eu tenho que ganhar esse concurso. E eu não tinha nenhum texto ali, eu falei, eu tenho que escrever um texto. E eu já estava planejando o universo de Enigma da coleção. Eu já tinha os 7 protagonistas. E esses 7 protagonistas, eles tinham na faixa de 90, 100 anos de idade. Eles eram velhinhos na história. Na verdade, eles não eram protagonistas, eles eram personagens. E os protagonistas seriam 2 irmãos no nosso mundo real que viajava para esse mundo de Enigma, como se fosse Nárnia ou Harry Potter, né? Que também é um arquétipo da literatura fantástica. Você pode ter no nosso mundo e aquele personagem vai para um mundo fantástico. A ideia inicial era essa. E eu já tinha o roteiro para 7 livros contando essa história.
Quando abriu o concurso, eu falei, gente, se eu escrever o primeiro livro dessa coleção, que eu estou planejando, não vai funcionar, porque concurso literário, eles não aceitam livro que não termine, tipo assim, livro que faz parte de uma série. Tem que ser um livro único, início, meio e fim. O que eu fiz? Eu peguei 2 personagens dessa minha estrutura que eu tinha planejado, tinha feito, e o Isaac e a Gaio, né? Um casal ali de amigos. E aí eu falei, eu vou escrever a adolescência deles. O Isaac e a Gaio, na verdade, eram 2 desses 7 personagens velhinhos. Porque eram 7 personagens velhinhos que detinham cada um objeto de poder, né? Tinha toda uma história. Eles tinham sido transformados em estátua, e os objetos tinham desaparecido, e o reino de Enigma tinha sido todo dividido em 7 comarcas. Sim. Cada uma detendo um tipo de poder. O poder da linguística, o poder da matemática, o poder da história e geografia, que são as ciências sociais, que os objetos de poder estão ligados aos conhecimentos múltiplos, né? Os tipos de conhecimento. Eu peguei o Isaac e a Gaia e falei, eu vou escrever a adolescência do Isaac. E comecei a escrever aquela história com o Isaac, adolescente, 13 anos de idade. E eu tinha... Eu não lembro, mas era tipo assim, entre 30 a 45 dias para terminar e entregar, fazer a minha inscrição no concurso. Eu escrevi o livro tem 14 capítulos. Eu escrevi um capítulo num dia, revisei o capítulo no outro. Escrevi o capítulo 2 num dia, revisei no seguinte. Eu estava de férias. Eu escrevi em 28 dias o Enigma dos Dados. No início eu tinha vergonha de falar isso. 28 dias. Lógico que eu tinha toda uma bagagem do universo montada. E outra coisa, você já teve experiência de escrever outros 6 livros. Foi. E nesse momento eu já tinha desenvolvido uma técnica de escrita. Como eu fiz engenharia, eu tenho toda essa questão de procedimento. Essa era a minha próxima pergunta. O que engenharia mudou na sua visão? Então, só para fechar. Então, essa revisora, quando eu mandei, ela falou, você tem que publicar esse livro. E quando eu vi o e-mail dela, eu lembro que eu estava na casa da minha irmã, na mesma hora eu peguei o telefone e liguei para ela. E aí eu falei assim, por que você está falando que eu tenho que publicar? O que você viu? Ela falou assim, esse livro é o livro que toda professora gostaria que seu aluno lesse. Palavras dela. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele virou e falou assim, olha, se você não publicar esse livro, eu lembro que na época ela falou que tinha uma amiga no Belvedere, que tinha uma editora conhecida dela, falou, olha, eu vou publicar esse livro. Vou ver com essa minha amiga, a gente vai arranjar um jeito, esse livro tem que ser publicado. E eu fiquei naquela empolgação, fiquei muito empolgado, imagina. Então, isso definiu. Aí eu tenho um e-mail ainda dela, que a gente conversando, eu pergunto pra ela, mas o que você viu, então, né, nesse texto? Ela virou e falou assim, aí eu virei pra ela e falei assim, você acha então que esse texto vai ganhar o concurso? Ela falou, é muito relativo questão de concurso. Depende do gosto do jurado, do que a banca do concurso quer. E geralmente literatura fantástica eles desvalorizam, eles querem uma coisa mais nua e crua, a migração, não tem nada contra esse tipo de leitura, mas eles querem a história da imigração, sei lá, italiana para o sul do país em 1900 e tanto, a revolução tal. A literatura fantástica sempre é colocada de lado, né? Isso mudou um pouco com Harry Potter, Senhor dos Anéis, mas ainda não é tão valorizada. Ficção científica não é, né? Então o que acontece? Ela falou, olha, depende muito para ganhar o concurso, mas o seu texto... eu posso dizer que ele está... Ela usou um termo, eu tenho que lembrar agora, não é memorável não, ele está... É tipo aceitável, ela colocou uma palavra que sim, que aquilo foi muito forte para mim, entendeu? E aí, aqui, naquele momento, ela estava falando para mim assim, você está preparado para ir para o mercado editorial, para ser publicado, entendeu? Antes daquele texto, em nenhum texto, ela tinha esse feedback dela. E como ela já estava nesse meio, conhecia... e conhece muito de literatura, porque ela tem pós-doutorado, essas graduações e pós-graduações em linguística, naquele estudo, né, de vários autores, né, pelo menos um autor lá que eu lembro que ela falou, e para mim, o do que escreve O Corvo. Então, o Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, Então eu lembro ela falando muito assim, então assim, aquilo mexeu muito comigo, esse contato com ela e esse acompanhamento indireto, subjetivo que eu tive dela, nessa assistência, durante esses anos, isso me influenciou demais. Eu vejo muito, inclusive, antes de passar para a próxima questão, hoje em dia, um imediatismo, porque é normal isso. Naquele primeiro ano, quando eu tinha o meu primeiro livro, eu já queria mandar para várias editoras, eu mandei várias vezes, sempre recebi não, obrigado por contribuir com a literatura nacional, mas o seu título não encaixa no nosso catálogo. Eu tenho cartinha de editoras, tanto físicas quanto no e-mail. E isso é muito comum. Então, os autores, pessoas que querem se tornar escritores, eu falo de literatura, obviamente, né? Não estou falando de livro de não ficção, que a pessoa pega ali uma pessoa que ouve o relato dela e descreve o livro e tudo mais.
Mas essas pessoas, elas querem imediatismo. Ela acha assim, não, J.K. Rowling foi o primeiro livro que ela escreveu e fez sucesso. Não é. A pessoa não conhece que existe uma história por trás daquele escritor que muitas vezes a gente não vê. Entendeu? Então, o que acontece? Mary Shelley, a gente acha que ela escreveu num único dia, assim, o Frankenstein, e não sabe que ela escreveu muitas coisas antes e depois. É o mito da inspiração divina. Divina. É assim, todo mundo acha que pra você escrever um livro de sucesso, do nada você vai acordar assim de manhã, eu tenho uma ideia mágica, e aí essa ideia vai naturalmente cair dentro de umas páginas. Não é. Não é muito assim, tem trabalho. todo um processo. Né? Eu estou gravando com a minha filha, né, de 8 anos, ela adora meus livros, assim, eu li para ela em voz alta o primeiro, o segundo, aí agora ela tá com 8 para 9 anos, ela tá lendo o terceiro. E ela gosta demais, Sofia, gosta demais de escrever. Eu liguei o celular assim, ela tava até de pijama, pra você ter ideia. Eu falei, não, eu vou gravar. E a gente sentou junto para fazer o roteiro desse livro que eu tô escrevendo para uma outra editora. E aí, eu gravei, assim, deu mais de 10 minutos. A gente conversando, como nós estamos conversando aqui, eu falei, não, filha, mas olha, esse personagem, a gente tem que colocar um gancho aqui no primeiro capítulo para prender o leitor. E esse personagem não tá bom, vamos deixar para apresentar ele no segundo capítulo. E eu fiz essa gravação. E a minha intenção, obviamente, depois que soltar o livro, mais para frente, é poder soltar esse material para quem gosta de escrever, para a pessoa ver. Tudo bem que é um vídeo, às vezes, de 10, 15 minutos, mas a pessoa vai ver que o que está escrito no livro não tem nada a ver quase com aquilo que a gente estipulou, porque depois daquele vídeo, talvez eu até grave outros, né? Vieram outras reuniões minha com a Sofia ali, sentada e discutindo, muitas minhas sozinha. Eu comigo mesmo, né? Reunião, eu comigo mesmo pensando. Então, quer dizer, é muito trabalho. A pessoa não pode... É lógico que aquela ideia é sim um insight, né? Eu creio, tipo assim, não, vou escrever sobre um bruxo, entendeu? Numa escola de magia. Eu acredito, não, vou escrever sobre um garoto ou 7 objetos de poder, cada um ligado. Isso vem num instante. Mas eu acredito também que a vinda dessa ideia, né, esse momento mágico, vamos dizer assim, ele vem em decorrência do fruto de muitas coisas que você viveu, de que você leu, de coisas que você leu. Entendeu? A criatividade é isso, é um emaranhado de ideias que você coleta de vários locais diferentes. Exatamente. E muitas vezes, no caso da literatura, mais ainda, mas muitas vezes você precisa explorar aquilo. Precisa. Então, a ideia, o livro do Harry Potter não se resume a um bruxo que vai numa escola. Tem toda uma trama ali. Então, a ideia, a inspiração inicial vem. Mas depois você precisa trabalhar muito. Tem que trabalhar. Muitas vezes é onde gera falhas de coerência, se você não tem experiência. Exatamente. Você vai ter falha ali de narrativa, não tem um arco total na história. Exatamente. E aí, então, aquela pergunta. O que engenharia mudou na sua maneira de escrever? Porque um pensamento de exatas é um pensamento bem diferente, né? É muito diferente. Tem pessoas que eu encontro, né? Eu visito em média 40, 45 escolas por ano. Em 2015 foram 28, e a partir de 2016, quando eu consegui, pela primeira vez, fazer o meu livro realmente chegar na mão de leitores, porque eu não tinha onde vender meu livro, né? Eu fiz tipo assim, me publiquei independente, de forma independente, então eu tinha que sair com o meu livro. O primeiro livro foi publicado de maneira independente? A primeira publicação foi para uma editora de São Paulo. Né? É aquela editora assim, que eles te prometem que vão colocar seu livro no Brasil inteiro, aí você vai com aquilo, você paga, eu tirei entre 7 e 8 mil reais do bolso para publicar 1.500 exemplares. Aí quando você vê, eles colocam no Brasil inteiro através do site. Aí eles colocam no site, eu falei, não, mas aí o pessoal, eu chego na livraria e não encontro o seu livro. Aí eu passei essa situação e quando eu consegui, aí eu fiquei com aquele monte de caixa lá em casa, porque você recebe parte da tiragem, eles falam, você vende esses livros, essa parte da tiragem, que você vai recuperar o seu investimento. Só que você é uma pessoa desconhecida. Ninguém te conhece. Você não tem aonde vender o seu livro fisicamente. Como é que você vai vender esse livro e vai recuperar aqueles 7 mil reais? Sim. Entendeu? Então é muito difícil. E aí o que acontece? Eu publiquei dessa forma. Quando eu consegui finalmente um local que vendesse o meu livro, que foi uma feira de livro, aí o livro começou a ser vendido. Aí eu consegui vender aquele monte de caixa de livro que ficava lá em casa ocupando metade de um cômodo. Né? E quando esgotou, eu pensei, agora a editora de São Paulo vai querer me publicar sem me cobrar nada, porque olha só, meu livro vendeu. A gente pensa assim. Aí depois que eu fui descobrir que ela era aquele tipo de editora que não publica de forma tradicional, raramente. Muitos, na maioria das vezes, até títulos internacionais. Ela sempre cobra para publicar. E aí eles queriam me cobrar de 10 a 12 mil, aumentaram o valor. Aí o dono da feira de livro chegou para mim e falou assim, por que você mesmo não produz o seu livro?
foi quando, de 2015 para 2016, eu comecei a correr atrás disso. Assistindo vídeo no YouTube, como é que publica um livro, como é que faz. Eu era cru nisso. E eu fui aprendendo tudo sozinho. Batendo a cabeça, martelando. É tanto que quando eu fui fazer a primeira tiragem sozinho, independente do Enigma dos Dados, porque já tinha uma de 1.500, que estava esgotando, né? Sim. Eu ia fazer mais uma de 1.000, eu não fiz do Enigma dos Dados. Eu peguei um texto do Filho do Coveiro, que é um livro fininho, que eu escrevi para minha esposa. É o único livro até hoje que eu escrevi que não é fantasia, literatura fantástica, é um romance romântico juvenil. E como ele era fininho, eu ia gastar menos na impressão, em tudo. Então eu falei, eu vou fazer um teste. Né? Eu pensava comigo assim, quem faz um balaio faz 1.000. Aquele ditado. Aí eu fiz aquele livro, ninguém entende. Mas por que você publicou aquele livro? A intenção daquele livro era para ver se eu tinha capacidade. Porque aprender o livro, também, né? O processo. Porque o Enigma dos Dados tinha dado certo, ele estava vendendo. E quando chegou no final de 2015, 2 escolas me ligaram, 2 escolas falando, nós adotamos o seu livro. Eu fiquei louco, porque eu não imaginava o meu livro adotado em escola, eu não pensava nisso. E aí, ambas as escolas falaram assim, os pais dos alunos estão procurando o seu livro nas livrarias para comprar, porque eles vão ler o livro no próximo ano, próximo semestre, início do ano. E não estão encontrando. Eu falei assim, não, o livro só vende comigo. Aí eu levei uma caixinha de livro na secretaria da escola, deixava lá consignado para eles venderem, para depois eu acertar. Eu não sabia também, eu estava fazendo o papel de um divulgador de editora. Então, eu fiz todos os papéis antes de ser contratado. Do processo antes de ser contratado por uma editora. Eu fui divulgador, eu fui o editor, eu que contratei o capista, eu que contratei a gráfica para imprimir. Sim. Entendeu? Tudo. Então, assim, eu vivi isso. Aí eu vivi isso na edição do Filho do Coveiro. E dá muito trabalho, né? Fazendo trabalho. Isso, você percebe que escrever é um fácil, pedaço. Né? Não, é o mais fácil, sim. Eu falo, é o mais fácil primeiro porque é o que eu gosto. Entendeu? E eu já tenho todo... Aí vamos falar da engenharia. Eu encaixei uma metodologia de escrita, porque o engenheiro, a gente gosta muito de trabalhar com módulo, né? Igual o programador de computador. Sim, sim. Se a coisa tem que se repetir, vão encontrar uma fórmula para aquilo, um looping. Né? Então aí eu fui encontrando, e quando eu fui encontrando isso por conta própria, eu ia estudando também, buscando conhecimento. Eu cheguei a me matricular no curso de letras, fiz metade do curso. Aí depois estava muito difícil concluir, eu larguei, porque eu já tinha visto, visto o que acontece nesse curso. Porque eu ficava assim, o que eles veem no curso de letras? E, obviamente, não é um curso para se tornar escritor, é um curso para aprender a língua portuguesa. Você dá aula de português, né? E eu não queria me tornar um revisor, obviamente, né? Aí estava muito difícil. 2 crianças pequenas em casa, meu trabalho na indústria, eu trabalho na indústria, né? Então... O que aconteceu? Eu comecei a montar esquemas de escrita para facilitar a minha escrita, baseado em processos de engenharia reversa, e isso me ajudou demais. Eu sou muito criticado às vezes porque as pessoas falam assim, mas aí o artista, aquela coisa espiritual, né, que o artista é uma coisa do outro mundo, que eu não penso por aí, né? Eu penso que o artista é um trabalhador. E por isso que eu acho que a classe artística é muito desvalorizada. Sim. Porque a partir do momento que você não encara aquilo que dá muito trabalho fazer, poxa, aí desvaloriza, não tem valor. E dá trabalho fazer. Agora eu acho que isso daí entra numa área que é um pouco obsessão minha. Eu vejo também que a arte não toca a todos. Então, assim, tem muitas pessoas que elas não leem livros, não vão para uma exposição, para um teatro, assistem um filme de maneira completamente superficial. Então, algo nelas faz com que toda aquela experiência artística que as pessoas criativas normalmente têm, e a experiência artística não necessariamente você escrever, mas de conseguir apreciar uma obra pela beleza dela, faz com que essas outras pessoas não consigam isso. Eu não sei explicar exatamente o porquê que isso acontece, mas isso acontece para a maioria das pessoas. Eu acho que isso também tem a ver com o fato do artista ser desvalorizado. Então, eu creio que pode ter ligação, sim. E essa questão que você fala é muito interessante. É interessante porque eu já teve momentos, né, na minha vida, eu era estudante, né, do ensino médio, hoje é ensino médio, na época era 2º grau, né? E aí eu não estava interessado num determinado livro de literatura, mas eu tinha que ler porque era obrigado a ler, né? Para prova na escola e tudo mais. E eu mudei de escola, eu lembro que eu fui fazer um cursinho, eu morava no Espírito Santo, e eu tive uma professora de literatura nesse cursinho que eu fiz. Eu lembro que ela leu, em 2 aulas, um livro inteiro. Leu.
Ela não pulou partes do livro. Era um livro, provavelmente 100 páginas. Na verdade, nem lembro que livro era. Mas eu lembro que ela leu um livro e eu fiquei encantado com aquele livro. E era um livro que numa outra escola, quando eu estava no ensino médio, eu fui obrigado a ler. Então eu penso assim, nós... Isso é outra coisa também, né? Muitas vezes, obviamente que existem vários tipos de arte, de expressões artísticas, e nem todos nós somos tocados com tanta sensibilidade por uma forma ou por outra forma. Sim. E existe também aquela questão... Então, por isso que existem determinadas pessoas que não se tocam tanto por determinadas... né? Porque isso também está ligado às nossas experiências. Eu assisto um episódio de um seriado, dependendo da experiência que eu tive de vida, aquilo lá vai me tocar muito. Exato, né? exato. Eu cheguei, as minhas filhas estavam assistindo com a minha esposa um dia, eu acordei, eu trabalho de turno, eu acordei assim de tarde, tava aquele silêncio, elas assistindo um vídeo no Netflix, eu não lembro o nome do filme, era de um garoto na África, que descobriu, ele lutou, ele não tinha condição, ele lutou para descobrir um negócio, eu não sei se era um gerador, é um filme até que fez muito sucesso, e aí a minha filha de 6, que hoje tem 6 anos, tinha 5 anos. 5 anos, ia de 8 com a mãe assistindo. Eu falei, um amigo meu mandou assim, vem aqui pra pracinha, eu tô com minha família aqui, a gente vai tomar açaí. Falei, o fulano tá lá com isso e aquilo, coleguinha delas, vamos pra lá. Ela disse, não, a gente vai terminar de assistir o filme. E eu fiquei até sem graça de falar pra ele não. Eu falei assim, não, mas que filme é esse? E o filme prendeu a atenção delas. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, já tinha um terço de filme, começado um terço do filme. E quando eu parei e comecei a assistir o filme, eu não consegui parar também. Eu fiquei junto com a turma lá, com a minha família, assistindo o filme. E depois eu fiquei me questionando, por que eu parei pra assistir? E era um drama. Eu não gosto tanto de drama como se fosse uma fantasia, um filme de ação, policial. E nós ficamos. Então, assim, depois eu comecei a ver que a história daquele garoto, mesmo eu nunca morei na África, não fui um garoto pobre que passou essa necessidade toda, aquele garoto, mas aquilo atingia algo em mim, na minha história, que trazia recordações que... Entendeu? Então, eu acho que isso é artístico. Sim. Entendeu? Um outro produtor poderia produzir um filme com a mesma história, mas de repente não conseguiria prender ali 4 membros de uma família assistindo o filme. Por quê? Sim. A arte é isso. O cara conseguiu colocar as cenas de uma forma exata, na medida certa, os minutos de cena, entendeu? A forma como ele contou a história. Eu acho que a grande diferença, e eu também tenho background de exatas, a grande diferença é que a gente fica o tempo inteiro buscando qual que é o padrão ali. Exatamente. Qual que é a raiz, a estrutura, a modularidade daquele processo. Eu fiz isso. Daquela história. Eu fiz isso, tem alguns vídeos meus que eu conto isso, né? Em algumas palestras. O que eu fiz? Quando eu ouvi da revisora, escrever um livro qualquer um escreve, porém parte para poucos. Eu comecei a comprar todos os livros de literatura fantástica que eram sucesso, clássicos. Aí, a primeira coisa, eu defini para quem eu queria escrever e o que eu queria escrever. Sim. Eu tenho que saber, eu quero escrever literatura fantástica. Para quem? Para jovem e adolescente. Aí eu comprei O Senhor dos Anéis, O Hobbit, aí que eu fui lendo, né? Crônicas de Nárnia. E eu pegava vários livros da época, sem ser esses clássicos, esses que estavam bombando, outros livros, né, de outros autores e autoras. Eu pegava, assim, 7 livros. Lia o primeiro capítulo de cada um. Só o primeiro capítulo. De um, depois de outro. Aquele livro que me desse vontade de ler o segundo capítulo, eu separava para continuar o meu experimento. Os que não desse vontade nenhuma de continuar lendo, eu descartava. Eram muitas vezes livros que eu baixava em PDF da internet, porque eu precisava de uma quantidade muito grande para fazer o meu experimento. Era um experimento. E aí, por exemplo, vamos supor que daqueles 10, 4 livros me deram vontade de continuar lendo. Se deixasse, eu continuava lendo, não passava para o próximo do experimento. O que eu fazia? Eu voltava e lia novamente o primeiro capítulo, procurando naquele primeiro capítulo em que momento aquela chave, aquele interruptor mudou no meu cérebro e falou assim, continua lendo. Porque tem um momento que você está lendo que dá um estalo e você fala assim, inconscientemente, você não fala, mas inconscientemente fala assim, uau, que história, eu quero saber, o que vai acontecer. Tem esse momento, é o que você falou. E aí eu lia novamente. E se eu não encontrasse na segunda leitura, eu lia a terceira vez. E eu comecei a encontrar várias estruturas linguísticas ou até estruturas de pensamento, de ideia do texto, que era o momento em que me fez querer continuar lendo. Né? Tinha um livro, eu não sei se era Mediadora, um livro muito famoso também, que os adolescentes, os jovens adoram. Eu não lembro se é esse título, mas era um título até de uma escritora, né? Era uma mulher. E
O primeiro capítulo é muito simples, sabe? A menina, não lembro se ela chegava num hotel ou se ela estava com a família dela num hotel, porque eu li muito livro e esse eu não cheguei a ler todo. Eu sei que ela estava ali e de repente tinha um garoto, e o garoto, ela sempre encontrava com um garoto, e era o único garoto que estava ali e que ela fez amizade, e ela estava achando as férias ali horríveis, com os pais, aquela coisa. Aí quando chegava na última página do primeiro capítulo, acontecia uma situação assim de que ela chegava e falava pra mãe ou pro pai assim, não, é o João, tipo assim, o garoto, vamos supor que chamasse João. É o João, mãe. Aí ele, que João? Aquele garoto que está ali, aí você descobriu que ninguém mais viu o garoto, era um fantasma. Tipo assim, aquilo é um cliffhanger, né? É um gancho. Na hora que eu terminei o capítulo com aquilo, assim, porque o capítulo, a escrita era só aquela coisa da menina de férias, não tinha nada assim que pudesse chamar. Quando chegou no final daquele capítulo que aconteceu isso, eu falei assim, não, peraí, o que tá rolando? Quero continuar lendo isso aqui, entendeu? Então, são coisas desse tipo que nós temos que prestar atenção. Quando nós fazemos bons cursos de escrita criativa, nós temos que aprender isso. E quando você aprende ali cada recurso, como é que funciona, obviamente você tem que colocar isso em prática escrevendo, você começa a desenvolver textos que prendem realmente a atenção do leitor. Sim. Entendeu? Então eu comecei a encontrar isso. Eu comecei a encontrar estruturas linguísticas, que hoje, no meu curso, né, eu chamo de gatilhos linguísticos, porque tá muito em moda, gatilho mentais. Mental. Aí eu falei assim, não, vou ter que usar esse, porque não deixa de ser um gatilho. Sim. Que você coloca ali e você consegue prender atenção. E eu comecei a perceber como os escritores utilizam adjetivos e advérbios. Existe um consenso que passa na internet, porque o Stephen King é um grande escritor e ele escreveu um livro sobre a escrita e ele fala para evitar os advérbios. Então, muitas vezes, por uma pessoa ser uma referência na escrita, muitas vezes ele fala uma coisa e todo mundo toma aquilo como universal e passa a propagar aquilo como sendo uma lei. Aí eu falo assim, gente, não existe isso de você não usar advérbio, adjetivo, reduzir. Entendeu? Eu já vi isso em vários cursos de escrita, eu fico boquiaberto quando alguém ensina isso para um escritor jovem. Entendeu? Aí você pega Lovecraft, você pega o próprio Mary Shelley, né, no Frankenstein, você abre uma página e marca lá o tanto de adjetivo que tem em uma página e você fica assustado. Você fala, como é que eu vou ensinar para uma pessoa que é errado usar adjetivo em excesso ou advérbio? Aí você pega um escritor clássico, totalmente famoso, e você vê isso no livro dele. Então, estão ensinando errado. Não é reduza ou não use, é aprenda a forma correta de usar. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez, num dos livros, eu não lembro quais são, mas eu usei 2 adjetivos, né, para uma descrição. Vamos supor que fosse assim, Maria era bela e bonita. Lógico que é muito simples ninguém vai falar isso. Mas é como se fosse isso. Aí a revisora foi e colocou lá na correção com um balãozinho e falou assim, olha, essa palavra é sinônimo dessa. Não faz sentido você falar que ela era bela e bonita. Não era esse exemplo, mas só dá para entender bem basicamente. Então você tem que ensinar isso para o escritor. Cuidado para você, entendeu? Você vai duplicar o adjetivo. Tem que saber separar o que é o estilo de escrita das regras efetivas. Exatamente. Né? Do que você deve seguir. O que realmente tem que ser regra. Exato. Né? Você não vai... o que é regra? Eu não vou colocar um sujeito no singular, por exemplo, Isabela, e vou colocar Isabela comeram. Exato. E um verbo conjugado... uma pessoa no plural. Exato. Até porque na arte tem isso, né? Assim, você tem que definir muito bem as regras e as regras não podem ser muitas. Exatamente. Então, porque a arte tem disso, de quebrar barreiras. Então, quando você coloca regras que muitas vezes são colocadas como regras, só que engessam, só que na verdade elas são estilos de escrita, você limita a capacidade criativa das pessoas. Tem que distinguir bem isso. E mesmo quando um autor, principalmente os nossos brasileiros, né, quebram essas regras, eles estão muito conscientes do que eles estão fazendo. Sim. Né? Exato. No meio do caminho de uma pedra, essas questões todas que a gente vê, não. Ele estava ciente do que ele estava fazendo. Sim. Entendeu? Então, para chegar nesse nível, calma. Começa com feijão com arroz, domina o feijão com arroz, faz um arroz com feijão gostoso que todo mundo vai gostar de comer. Depois você pode incrementar, coloca uma salsinha aí. É por aí. E eu confesso, nos meus livros eu sempre tento buscar simplicidade na escrita. Entendeu? Tanto que eu já ouvi muitos comentários de blogueiros quando faz resenha. É um livro muito fácil de ler. Realmente é muito fácil. É você usar um sujeito e um predicado e acabou. Aí você enfeita ali com um advérbio, com um adjetivo da forma correta, que eles servem para isso. Né? Porque
Porque se você for ver, a mensagem é o quê? É um sujeito e um predicado. Você sempre está falando alguma coisa de alguém. Morreu. Isso daí é você mandar uma mensagem, você escrever. Aí você tem o adjetivo para embelezar ali, né? O sujeito, os substantivos, você tem o advérbio que vai ligar com o próprio verbo, entendeu? Aquela coisa toda. Então, você entendendo esse básico, o funcionamento básico, não tem muito mistério. Sim. Às vezes eu pego escritores e eles montam frases assim, parece que é o hino nacional. É o hino nacional. Sabe, inverte posição entendeu? Daquelas orações, tudo bem que é o estilo, mas ele tem que fazer isso de uma forma que o leitor... E tem que saber também o que ele quer com a escrita dele. Porque com uma escrita dessa, ele não vai alcançar a multidão de leitores. Exato. Ele vai selecionar muito, Exato. entendeu? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Sim. Né? Qual que é o seu processo de escrita? Eu falo assim, em que momento que você para escrever? O que você organiza no seu ambiente para você escrever? Qual que é o seu processo mesmo? Olha, eu passo assim, por exemplo, em outubro do ano passado eu tive uma conversa com uma editora. Você está escrevendo agora o quinto? Não. O quinto já está escrito, vai ser publicado. Ele está sendo produzido, a capa, falta só a capa e eu tenho que ver com a editora como é que está a diagramação. Aí é o sexto ou é outro livro? Não, esse livro é um livro que eu tive contato com uma editora de Belo Horizonte e aí a gente conversou e eu sempre tive vontade de escrever um livro infantil, porque os meus livros pegam de 5º a 9º ano. Geralmente eles são adotados nas escolas para o 6º, 7º, 8º e 9º ano. E mais de uma professora, várias professoras na verdade, já falaram assim, você podia ter um livro para minha turma que é de 4º ano, 3º ano. Eu tenho uma filha hoje que está no 3º ano, então eu vejo isso e eu criei um roteirozinho, né, uma sinopse e tudo mais, para apresentar para essa editora de um livro para o Fundamental 1. E quando eu cheguei ela falou, olha, eu quero um livro para o público que você já tem, tipo assim, para o ensino Fundamental 2. Para adolescente, jovem, eu não quero... Porque a minha editora já tem muito livro infantil. E aí eu saí de lá meio assim, mas aí a gente combinou de que eu escreveria esse livro. Isso foi em outubro. E eu pedi ela um prazo, um tempo. E eu fui desenvolvendo. De outubro daquele ano para cá, eu peguei aquele meu roteirozinho que eu tinha para o livro infantil, que é muito mais fácil de escrever no sentido de que o número de páginas é menor, entendeu? Não tem a complexidade das tramas, né? E aí eu comecei a desenvolver essa trama. E o que acontece? Eu faço um roteiro, você perguntou sobre o meu processo de escrita, eu faço um roteiro. Então eu passo meses coletando informação. Quando eu decidi naquele mês que eu ia escrever um livro sobre detetive, aí me vinha à mente sempre quem? 007, Missão Impossível, Sherlock Holmes. Então eu comprei os livrozinhos do Sherlock Holmes, que é uns livros até menores, né, mas com texto integral. Comecei a ler todos, porque é a pesquisa que eu faço. E assisti recentemente uns filmes de novo do Missão Impossível, porque você pega aquele roteiro, aquela coisa toda. E comecei a mapear, junto com a minha filha. Por quê? Foram elas, as duas, principalmente a mais velha, que me incentivou a fazer uma história sobre detetive, porque eu tinha dado um livro do Zack Power para ela. E ela adorou o livro. Quando eu falei pra ela que era uma coleção, eu fui e comprei mais 20 livros. Ela tem 21 e ela leu os 21 livros. E ela lia e ela me contava. Então, assim, eu conheço todas as histórias do Zack Power, tudo, todos os personagens. E ela ia me contando. Eu li alguns também para estudar também sobre o roteiro do livro. E eu queria escrever um livro sobre detetive. Aí nós pegamos um dia em casa. Foi até um quadro branco, assim. Eu lembro que a gente tirou uma foto, eu postei. Eu coloquei assim, o que os espiões usavam antigamente? Eles, naquela época, tinham gravador. Lembra? Um gravadorzinho de fita para gravar conversa escondida, para ele saber, né? Coisa e tal. Falei, gente, hoje em dia a gente tem o celular, grava qualquer coisa. Antigamente eles tinham um binóculo, né? Olhava de longe para seguir a pessoa suspeita, coisa e tal. Falei, gente, hoje a gente tem rede social. Aí eu falei, tem drone. Aí a gente começou a adaptar os objetos dos detetives para os objetos de hoje atuais. E aí eu falei assim, o detetive vai ser um adolescente. Aí a questão foi, ele vai ter 13 anos, 15 anos, 16 anos. Nós batemos um martelo que ele vai ter 16 anos. 16 ou 17. Eu ainda não defini isso nesse livro que eu estou escrevendo. Porque na trama que eu estou desenvolvendo, tem um momento que eu queria uma perseguição de carro. Porque isso... Tem que ter. É o tem clássico, que ter. Né? E nos livros da Power, como é infantil, o menino ele é um espião, então assim, ele pega umas geringonças, então pode colocar isso no lúdico de uma criança do Fundamental 1. Mas no Fundamental 2, você tem que tornar a coisa crível. Você tem que tornar a coisa crível, porque um garoto, né,
E uma perseguição de bicicleta não tem o mesmo efeito, né? Não, não vai. Hoje em dia não tem. Na minha época de adolescente, talvez tivesse, né? Teria. Mas hoje não tem. Aí eu cheguei até a pensar nesses patinetes, que estão dando polêmica, né? No centro da cidade, eu ainda não defini como é que vai ser. Aí já chegaram pra mim e falaram assim, olha, e eu concordei, se você colocar um garoto menor de 18 anos, sem carteira, dirigindo, vai ficar ruim. Então aí eu tô nesse dilema, são os dilemas que a gente trabalha. Eu venho estruturando isso tudo durante meses. Aí naquele dia que eu comentei com você que eu liguei a câmera, fiquei com a minha filha fazendo, nós fizemos o roteiro, batemos o martelo no roteiro. A partir do momento que eu tenho esse roteiro, eu já sento pra escrever. Entendeu? Geralmente eu sento pra escrever nos meus dias de folga do meu trabalho. Ou quando eu estou de férias. E, por exemplo, hoje eu estou de folga. Se eu não estivesse aqui pela manhã, eu estaria escrevendo. Entendi. Entendeu? E tem que levar E você tem meta? Tipo assim, eu tenho que sair daqui com algumas páginas. Eu tenho o seguinte, eu já tive essa meta no início da carreira, naqueles anos de 2009, 2014, eu tinha lido o Stephen King falando que ele escrevia, não sei, 3.000 palavras por dia, eu coloquei aquilo na cabeça, aquilo virou assim um mantra. E eu escrevia, se não me engano, era 1.000 a 1.500 palavras por dia. Todo dia eu sentava para escrever. Eu escrevia assim, eu lembro, eu sempre falo isso nas palestras, eu lembro que eu escrevi a minha ida ao mercado para fazer compra. Quando eu não tinha nada para escrever, teve um dia que eu escrevi a subida das compras da garagem de casa até o terceiro andar lá em casa. Aí eu ia escrevendo, entendeu? Procurei a chave no bolso, não encontrava, porque aí você vai desenvolvendo a sua escrita, entendeu? Então eu tenho essa estrutura de escrita, para escrever, eu gosto muito, eu não tenho problema se tiver gente, com barulho, coisa e tal, mas eu gosto muito quando eu estou sozinho, eu coloco fone de ouvido e coloco música instrumental. Os meus livros, eles são de literatura fantástica no universo medieval, esse da coleção, né? Então eu sempre estou escutando música instrumental, principalmente celta, essas músicas mais tipo Senhor dos Anéis, né? Sim, sim. Então, assim, direto eu estou escutando e aquilo dá realmente o gás. E eu também tenho costume, eu pego livros, eles me ajudam demais, é impressionante. Por exemplo, quando eu escrevi O Resgate do Paladino, que é o 4º livro, eu ficava com os 3 volumes do Senhor dos Anéis na minha frente. E às vezes eu sentava ali naquele momento que você tem que pensar no que você vai colocar ali, o que você vai escrever. Eu abria o livro e ficava folheando. Às vezes eu encontrava alguma frase, alguma coisa, aquilo ali startava a ideia. É impressionante como é que isso funciona. Sabe, às vezes é um adjetivo que você encontra, diferente, entendeu? Sombrio. Não. Aquilo starta a ideia para você continuar escrevendo. Então eu fiz muito disso. E os meus livros, eu tenho uma vantagem. Sempre que eu leio, né, isso também é outro ponto de crítica, eu risco tudo, é porque eu leio estudando. Sim. Então, por exemplo, você pega livros meus, eu tenho livro que passa 5 páginas com todos os adjetivos do texto circulados. Porque eu lia circulando. A metodologia que eu fiz, que eu te contei... É uma engenharia reversa mesmo. Reversa. Né? Lembra que eu te falei dos 10 livros que eu pegava e selecionava? Uma outra que eu fiz, eu pegava esses livros, como eram em PDF, eu jogava, pegava assim, quantas páginas que tinham por capítulo, e eu tirava média. Eu peguei de 15 livros uma vez e falei assim, olha, todos os primeiros capítulos não pode passar de 5 páginas, tem de 3 ou 4 páginas, a 5 páginas. E o primeiro livro, quando era o primeiro de uma coleção, eles têm média de 100 a 150 páginas. E eu começava a fazer média, para tentar enquadrar. Eu quero escrever um livro dentro desse formato, entendeu? Aí a pessoa pode criticar o que ela quiser, mas eu penso assim, uma coisa que eu acho muito interessante. As minhas filhas, eu escrevi os 3 primeiros livros da coleção com as minhas filhas muito pequenas, né? A Júlia tinha basicamente acabado de nascer. E ela, na verdade, a Júlia estava 1 ano e meio, mais ou menos, assim, acabaram bem novinha. E eu lembro que elas assistiam High Five, não sei se você conhece. Acho que não. 5 sentidos e os seus sentidos. É um programa com 5 personagens, é tipo um show da Xuxa americano. Entendi. E eles cantam e dançam, aí tem aqueles momentos, e depois ela começou a assistir esses vários desenhos. Hoje em dia é Princesinha Sofia, não tem esses desenhos? Tem. Que tem Netflix. E eu ficava... Barbie. Barbie era outro desenho da época. Eu assisti todos os desenhos da Barbie com minhas filhas. E cantava todas as músicas com elas. E eu comecei a ver, eu pensava assim, gente, como que esses roteiristas conseguem fazer uma série de desenho com 30 desenhos diferentes e já tá na 2ª ou 3ª temporada, e cada temporada com 30 episódios diferentes. Então eu pensava, eles ficam esperando 5, 10 anos para escrever uma história e todos os episódios grudam os olhos das crianças na tela. Isso pra mim não é magia, isso pra mim não é inspiração, isso pra mim não é, entendeu?
Uhum. Isso Tem uma ciência na arte, É uma né? ciência. E tem pessoas que criticam isso. Muitos artistas antigos, eles faziam aquilo sem saber a ciência por trás. Exato. E você pode fazer isso também. Só que você pode levar 10 anos para fazer isso. Exato. Em um livro. Mas se você, com o conhecimento que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, com vários cursos que a gente tem hoje, a gente pode aprender aquilo ali que vai ser um atalho. Eu não gosto muito de atalho, mas nesse sentido é um atalho válido. Entendeu? Quando você entra numa escola, o que é uma escola? Uma escola é um local que vai condensar o conhecimento de milênios de anos da humanidade e vai te entregar pronto. Olha, a fórmula é essa. Uhum. Exatamente. Você, quando criança, se considerava uma criança criativa? Considerava. Eu sempre gostei de música. O pessoal do ensino fundamental meu, eu fiz numa cidade do interior de Minas, o pessoal se encontrou num grupo de WhatsApp, aí me incluíram, eu achei super bacana. Pessoal, eu estudei com eles até a 7ª série, né? Do prézinho até a 7ª, depois passei para uma outra escola. E aí, alguém lá falou, você fazia os roteiros dos teatrinhos que a gente apresentava na escola. Eu não me lembrava. Eu falei, é mesmo? Sim, você que escrevia lá o roteiro, a gente apresentava lá no palco da escola. E eu achei isso interessante. Eu lembro que eu sempre gostei de fazer realmente, né? Mas eu lembro disso com os meus primos, dentro da minha família. Entendi. Na roça, os primos se juntavam na roça, aí minha prima mesmo comentava, não, você fazia lá, vamos montar aqui uma brincadeira do Indiana Jones. E a gente montava várias armadilhas, aquelas coisas de criança, sabe? Assim, colocava um balde atrás da porta, quando a pessoa fosse abrir a porta, caía. Colocava um barbante num prego, passando de um lado para o outro na porta, por exemplo, e no alto segurando algum objeto. A pessoa puxava o barbante, aquele objeto caía, ou puxava o negócio e colocava uma escada com uma bola e um toquinho prendendo, segurando a bola. E com o barbante ali. Aí quando a pessoa passasse com o pé no barbante, o toco caía, a bola saía rolando igual Indiana Jones, aquela bola atrás dele. Então, assim, eu fazia isso com meus primos, né? E a gente ficava lembrando isso recentemente. Mas da minha escola na época infantil, minha idade quando eu era bem pequeno mesmo, eu não lembrava muito desses detalhes. E o pessoal lembrou disso uma vez no grupo e eu falei, se vocês estão falando, lógico que vem algumas memórias, né? Agora você acha que você nasceu criativo ou você se tornou criativo? Olha, eu sou da turma que não acredita que a gente nasce. Eu acredito que a genética influencia em muita coisa, muita coisa. Mas eu acredito que nós somos uma tabuna rasa. Nós somos uma folha em branco, né? Obviamente que alguns são uma folha com uma textura diferente da outra, que é a genética que eu estou falando, né? Mas tudo vem ali com as experiências que a gente recebe dentro daquela genética. Né? Tem pessoas que, obviamente, tem uma glândula que libera um hormônio a mais que o outro. Né? A pessoa tem tendência a ter uma estrutura óssea mais avantajada que a do outro. Então, isso já vai influenciar em determinadas características psicológicas também no decorrer do crescimento. Eu acredito nessa teoria. Então, baseado nisso, as pessoas, todos nós conseguimos, com o esforço, fazer coisas que a gente não imagina que conseguiríamos. Né? Obviamente que cada um tem a sua limitação, mas eu creio muito nessa possibilidade do querer realmente eu acredito. Gerar transformação. É aquela coisa assim, obviamente, que um anão, ele não vai ser o levantador num time de vôlei de pessoas que não são anãs. Mas ele vai conseguir ser o melhor anão no time de vôlei que ele for jogar de anão ou de qualquer esporte que ele for fazer. Dentro daquilo, entendeu? Tirando essas limitações que não tem como, entendeu? Tirando esse tipo de limitação, a pessoa ela é capaz de fazer qualquer coisa. Entendeu? Eu creio muito nisso. E eu vejo isso pelo meu esforço, porque assim, eu estava comentando isso com a minha esposa, só ela sabe o esforço que é para eu estar aqui hoje com você, dando essa entrevista, na minha folga, igual nós conversamos, e aí alguém me falou ontem, quem que foi? Eu vou lembrar, esse pessoal que esteve lá em casa, né? As visitas que nós recebemos, falando assim, olha, eu fico vendo na internet, eu não entendo, porque você trabalha na indústria, um trabalho pesado, em turno, 2 crianças pequenas, e você sempre, toda semana, tá indo em alguma escola dando palestra, tem um vídeo seu e aí eu tenho que filmar, eu tenho que colocar legenda. Então, é muito trabalho. Mas é um preço que eu estou disposto a pagar. Então, assim, as pessoas, elas conseguem coisas incríveis.
Mas elas têm que ter essa consciência que... De que não é barato, não né? é, Não é de graça. né? Você montar esse estúdio, a estrutura bacana, não surgiu da noite pro dia. Eu tenho certeza que muitas vezes você comprou um equipamento que não foi adequado e gastou o seu dinheiro. Exatamente. Aí você teve que pesquisar qual que é usado nos estúdios, entendeu? Então, assim, nós vemos isso aqui na internet, tudo muito bonito, né? Gravado, aquela coisa. A pessoa não sabe o que está por trás. Exato. Entendeu? Exato. Então, eu não gosto dessa mensagem fácil. Você pode ser o que você quiser. Uhum. Sabe? Essa mensagem é muito importante. Mensagem de desenho da Barbie, né? Seja o que você quiser, você, né, tem o potencial. Isso é muito bonito. E tem que existir esse reforço, essa mensagem positiva na nossa mente, né? Porém, ela não pode vir dissociada de que existe um preço a ser pago. Você muitas vezes vai sofrer, vai chorar, vai desanimar, vai desapontar, porque se você não entrega essa mensagem também, a pessoa na hora que começar naquela empolgação que você está colocando naquele gás, ela, nossa, eu posso tudo, né? Quando a pessoa no primeiro embate que ela vier, ela não recebeu, ela não foi preparada para aquilo, ela vai desanimar. Poxa, é mentira, eu não posso tudo. E o que muda na criação de uma criança para tornar ela mais criativa se ela não nasce criativa? O que você enxerga? Olha, eu tenho um exemplo em casa. As minhas filhas, as duas, são extremamente afinadas no canto. Extremamente afinadas. A Sofia, eu descobri recentemente que ela até... Esqueci o termo. Tem um termo na música, é quando a pessoa reconhece notas. Ah, é ouvido absoluto? Ouvido absoluto. Isso. Quando eu assisti um vídeo daquilo na internet, eu falei assim, gente, eu tenho um ouvido absoluto em casa e não sei. Não sabia. E eu fiquei impressionado com aquilo e feliz, né? Aí eu comecei a lembrar que desde pequeno, ela no bebê conforto, eu ficava dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó. E eu ficava falando aquilo, muitas vezes eu pegava o teclado lá em casa. Eu tenho certeza que isso influenciou. Entendeu? Então, assim, até que ponto eu não posso falar cientificamente, obviamente, mas eu sinto isso de uma forma, né, assim, bem, como é que fala? Na prática. Sim. E as minhas filhas, nós temos bateria em casa, nós temos violão, 3 violões agora, porque tem um pequenininho para elas, temos teclado. Então, você vê isso. Uma criança que é criada nesse ambiente, até que ponto isso não influenciou ela a ter um ouvido absoluto? Porque eu ficava lá falando as notas mesmo, entendeu? E ela ficava... Então, tudo influencia. A Sofia, por exemplo, ela tem 8 anos, vai fazer 9. Ela é uma excelente escritora. Mas ela fica grudada do meu lado e às vezes eu fico explicando para ela as coisas. E sabe, imagina uma criança ouvindo aquilo 24 horas por dia, vamos dizer assim, do pai. Filha, você não pode passar do 2º capítulo sem ter apresentado o seu protagonista. Ele tem que ser apresentado de preferência no 1º capítulo. A criança, ela cresce com aquilo já sabendo. Filha, a questão dramática tem que vir no início do livro. Entendeu? É uma das aulas, né? Que tem até um vídeo na internet que eu falo. Quando você pega lá, todas as crianças crescem, menos uma. É a primeira frase do livro do Peter Pan. Em uma frase, o escritor ele te entrega o personagem e a trama. Eu tô falando de um garoto que não cresce. Isso é fantástico, você conseguir abstrair em uma frase, na primeira frase do livro, tudo o que você vai tratar nas 200 páginas. Stephen King faz isso naquele livro It, dele. Um livro de quase 1000 páginas. No primeiro parágrafo é belíssimo. Primeiro parágrafo do livro, embora seja terror, belíssimo no sentido assim, de arte, né? Então, assim, você tem vários livros assim. O outro é o Mágico de Oz, entendeu? Dorothy morava no Kansas, com seu tio Henry e com a sua tia Em, esposa dele. E você vê no primeiro capítulo, ele apresenta a Dorothy ali, naquele momento, e vem o tornado. Você tem um incidente excitante no primeiro capítulo. Quando você pega a Crônica de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, no filme tem toda aquela história, introdução, os meninos na guerra. Não, o livro, no primeiro capítulo, já termina com eles chegando no guarda-roupa, o incidente excitante. Você começa a encontrar padrões em obras de arte. Da maneira como é feito. Como é feito. Então, assim, a Sofia fica do meu lado e ela vê isso tudo. Quando eu estou ali escrevendo, às vezes até atrapalha porque ela fica como sombra, né? E às vezes me incomoda. É preferível eu saber que a pessoa está aqui do meu lado do que, de vez em quando, eu sentir que tem um vulto, né? E às vezes eu fico assim, filha, não. Ou você senta aqui, mas não fica, porque realmente isso me descontrola na hora. Porque assim, você fica levando susto, né? Você fica, tem ou não tem alguém aqui, né? E eu com fone de ouvido ainda. Então imagina uma criança recebendo esse estímulo.
Sim. Eu acredito muito nisso, né? É nesse tipo de estímulo. Obviamente que tem memória celular, se você for imaginar, né? Todo aquele contexto existe, né? No músculo existe memória celular. A célula, ela tem memórias. Quando você vê um fisiculturista, é diferente do músculo de uma pessoa que não pratica o halterofilismo. Então, existe tudo isso. Mas eu creio que da maior parte, obviamente, é como se a genética, essa parte, fosse o substrato ali, a base. O grande cerne da questão é o que vem depois. As pessoas costumam dizer, eu já ouvi muito disso, não importa como você começa a sua história, mas como você termina ela na sua vida. É como se fosse isso. Porque o seu substrato pode ser assim, decadente. Você, foi mendigo, foi pobre, ou passou por isso, passou por aquilo, uma situação muito traumática, mas o que vai mandar é o final da história, é o que você vai colocando ali. Sim. É como você reage a essas decepções, entendeu? É como se fosse isso. E isso tudo não é genético. Isso não é genético. A forma como você vai reagir a isso pode até ser genético, porque vai depender da sua genética. Mas ainda assim você pode usar a sua capacidade mental para anular aquela, entendeu? A forma como a sua genética reage àquilo. Sim. Né? Sim. Não sei se eu fiquei muito... Agora eu acho que eu Não, fez total sentido. Você tem a base, mas o mais importante é, acima da base, ser construída a fundação. Exatamente. Algumas pessoas podem ter tipo, uma genética que facilita, que já inclina um pouco para lá, mas precisa ter ainda a construção em si. Exatamente. É o que eu penso. Faz sentido, faz sentido. Me conta agora um pouco sobre os seus livros. A sua coleção serão 7? Se Deus quiser, nós vamos chegar no 7º, né? É complicado, assim, escrever 7 livros, eu tô vendo, não é fácil. Obviamente, imagino. É a primeira vez, né? E eu acredito que vai ser a única, porque eu não pretendo muito fazer séries, assim, não sei. Vamos ver O mercado editorial está passando um momento muito difícil, né? Financeiramente, uma crise muito complexa, que não é de agora, ela vem se arrastando. É um processo de mudança mesmo, transformação chegada digital. da Amazon, a introdução do digital. Somado a isso, a gente vê muitas reportagens, má administração de setores, né, livreiros, disso ou daquilo. Então, tem vários fatores. Então, a gente olha para isso e eu fico pensando, como é que vai ser o dia de amanhã para o escritor, né? Com certeza isso vai existir, de alguma forma. O cantor, ele não sobreviveu à entrada desses, né, dessas mídias todas. E o escritor também vai sobreviver. Ainda não sabemos como. Então, o que acontece? É o primeiro livro, a primeira coleção de livros, né? São 7 livros. Eu vou tentar focar daqui em diante em livros únicos. Esse segundo semestre do ano, né, de 2019... nós vamos lançar o 5º livro, isso para mim já é uma vitória, assim, eu tô festejando isso, porque eu penso assim, cara, um camarada como eu, chão de fábrica, numa indústria, virou um escritor, conseguiu ser publicado em 2 anos por uma editora muito boa, de forma tradicional, e chegar num 5º livro de uma mesma coleção. Então, assim, eu tenho essa consciência, às vezes eu paro e fico assim, gente, e eu me alegro com isso. Sim. Por quê? Porque é muito difícil. Não é fácil. E então eu faço essa retroalimentação para eu conseguir seguir. Os livros eles falam sobre 7 objetos de poder. Eu tive essa ideia quando eu estava estudando letras, que eu falei que eu fiz metade do curso, né? E eu estava lendo o Inferno de Dante. Num determinado momento, o personagem, o protagonista, chegava num andar do inferno que tinha 7 salas. E no livro fala que cada sala ela detinha um tipo de conhecimento matemático, conhecimento linguístico, né? Eu achei aquilo interessante. Junto com isso, no meu trabalho, né, na indústria, um colega chegou para mim e a gente estava conversando sobre um outro colega nosso falando, poxa, o camarada ele é muito bom de serviço, tecnicamente ele é excelente, mas era aquele cara que toda hora estava arranjando confusão com algum outro colega. E aí a gente conversando, eu e um outro colega conversando, esse outro colega, ele é formado em Direito, ele falou assim, olha, na faculdade eu estudei uma teoria que fala sobre isso, sobre os 7 tipos de conhecimento. Que todos nós somos bons em alguma coisa, em um tipo ou 2 de conhecimento, mas nós não somos bons em todos. Então é o caso desse colega nosso, porque ele é muito bom tecnicamente, mas o interpessoal dele é falho. E quando esse colega falou isso, eu juntei com a ideia do Inferno de Dante. E juntei com uma terceira ideia que é Harry Potter são 7 livros, Crônicas de Nárnia são 7 livros. E eu estava com aquilo na cabeça, eu tenho que escrever 7 livros, eu tenho que escrever 7 livros. Deltora Quest são 8, mas são 7 gemas no cinturão, é uma outra coleção que eu adoro.
Aí eu falei, como que eu vou escrever 7 livros baseado em quê? Aí deu aquele... É o momento do estalo. Deu aquele estalo, eu falei, gente, e se fosse 7 objetos, cada um direcionado para um tipo de conhecimento, né? A ideia veio nisso. Então o livro fala sobre 7 tipos de conhecimento. Os 3 primeiros livros, eles são independentes. O Enigma dos Dados, o livro 1. O Cemitério dos Anões, o livro 2. E A Maldição das Fadas, o livro 3. São histórias independentes que acontecem em locais diferentes do reino de Enigma. E cada livro possui 2 protagonistas. O primeiro tem o Isaac e a Gael. O segundo tem o anão Ligoth e o gigante Warne. O terceiro tem a fada Aurora e o Pedro. Esses 6 protagonistas, em cada livro, eles vão em busca de um objeto de poder, ligado a uma área do conhecimento. No 4º livro, eles se juntam para ir até a rainha do reino, que a rainha quer conhecer esses objetos, essas pessoas que têm esses poderes. Porque cada objeto tem um poder ligado à área do seu conhecimento. Até então tem 6 protagonistas. 6, e são 7 objetos. Entendi. E a turma tá doida querendo o 7º objeto, e todo mundo achava que o 7º viria no 4º livro. Tinha leitor que me questionava assim, mas são 7 objetos, você já entregou 6 objetos nos 3 primeiros livros, nossa, você vai ter história pra contar em 7 livros. Aí, quando veio o 4º livro, o cara pensou, realmente tem muita coisa pra vir. Porque aí, quando chega no 4º livro, aí eu introduzo os objetos trevosos, os objetos das trevas que contrapõem aos objetos de poder. Sim. Porque se tem os objetos, né? É um arquétipo mesmo, né? Do ponto de vista de você ter aquilo que é o positivo e o negativo. Ou a ordem e o caos, né? Isso, exatamente. E você tocou no cerne da questão, porque os objetos trevosos, eles são ligados ao caos. Isso é citado no prefácio do livro, né? Porque enigma é uma tipificação, o autor falando, né? Mas muitos leitores já identificaram isso, professores, é a tipificação do saber, do conhecimento. Entendeu? E quando falta conhecimento, a gente chega ao caos. O império, na verdade, inimigo de Enigma, né? Que é dividido, o reino de Enigma é dividido, esbarrado com esse império por uma cordilheira gigante, né? É o império de Ignor. Aí teve um leitor, um crítico, na verdade, literário, ele virou e falou assim, ignorância. Ele encontrou de onde eu tirei a palavra e foi realmente baseado nisso. E os objetos são literalmente não, mas metaforicamente, os tipos de conhecimento. E esses aventureiros, esses personagens, eles vão em busca desses objetos, só que, obviamente, como em toda boa trama, né, os conflitos surgem. Né? Não vai ser tão fácil assim, e nós estamos num momento do 4º livro para o 5º, em que eles estão em busca do 7º objeto. E cada objeto pertence a um povo. Né? Um pertence aos anões alados, o outro aos gigantes, um às fadas. 2 objetos pertencem aos humanos. Então isso é bastante... É aquela questão do universo que você falou. Eu tive que criar um universo crível, provável, né? Ele poderia ser impossível, totalmente impossível, mas ele tinha que ser provável. Durante a leitura a pessoa tem que acreditar mesmo. E é o melhor feedback que eu recebo. É quando professores, bibliotecários e alunos, né? Até pais de alunos, falam assim, olha, eu peguei o livro para ler e eu não consegui. Tem uma leitora de Patinga, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela escreveu assim que ela foi pro dentista com o meu livro. E ela virou que chegou um momento que ela ficou até sem graça. Ela estava na sala de espera, quando ela viu, ela estava lendo em voz alta o livro. E ela estava tão imersa ali na leitura. Ela falou, olha, e isso foi tudo técnica que eu desenvolvi, porque eu ficava assim, como que eu faço para fazer a mente do leitor entrar dentro daquela história? Porque eu ficava caçando isso quando eu lia os livros que eu pesquisava e falava, como é que eu li um conto de Edgar Allan Poe, eu não acredito em assombração, né? Falando uma crença pessoal minha, essa coisa assim. E aí eu li A Queda da Casa Usher, de Edgar Allan Poe. Naquela época eu comecei, né? Quero ser escritor, comecei a pesquisar os escritores. E eu me lembro que num determinado momento, quando o fantasma da mulher sai da tumba e vai caminhando, e o camarada tá ali lendo aquilo, né? Eu cheguei a sentir um arrepio. E sabe aquela faísca de medo, lendo um conto. Livro. Não é um conto, é um conto. Se não me engano, 5 páginas, 7 páginas. Aquilo foi tão sobrenatural pra mim que eu parei e falei assim, o que esse cara fez aqui? E eu tive que ler de novo e ler mais uma vez, porque eu queria descobrir ali na letra do texto como ele conseguiu essa imersão minha. Eu arrepiei mesmo, de medo. Que loucura. Lendo um conto de Edgar Allan Poe, eu falei, cara, não é à toa que o cara é um mestre. Não é à toa.
É verdade. E é sábio procurar o que naquele texto faz a diferença. Marcos, qual que é o seu propósito? Na literatura, né? Na vida. Na vida. Olha, depois dos 30 anos de idade, né, quando eu comecei a escrever mesmo, eu percebi que, assim, é uma coisa que eu falo mesmo. Eu nasci para escrever. Eu peço a Deus que eu esteja vivo para escrever o 7º livro, até pelo menos o 7º livro. Você sabe quando você fala assim, eu quero deixar essa herança cultural, literária, para a humanidade, para a literatura nacional, essa coleção de 7 livros, né? Tornou-se assim um objetivo de vida meu, de ser esse escritor, e é uma coisa que eu gosto muito também, de ser influência para outros escritores. Isso se tornou assim acima, eu não vou falar de tudo, obviamente, mas assim, sabe, o que você perguntou, meu propósito de vida. Isso, assim, minha família sabe, eu falo para eles, entendeu? Eu fico assim com minhas filhas assim, olha, se papai morrer antes, o cronograma do livro 6 e 7 tá aqui na gaveta no computador, termina, é assim que tem que ser, né? Eu brinco porque assim, eu acho bacana, né? E é tão chato quando um escritor que a gente gosta, mas imagina, terminou, não acabou aquela obra, aquele filme, aquela minissérie. E assim, é um propósito de vida meu, é terminar essa coleção. Eu pretendo continuar escrevendo, porque não adianta, é uma paixão mesmo. E é algo que qualquer pessoa pode fazer, independente da sua profissão. Qualquer pessoa, se você aprendeu a ler e escrever, você pode se tornar um escritor. E qual que é o seu legado? O que você gostaria de deixar de conhecimento, de ensinamento, nas suas obras até? As minhas obras, elas... vou falar da coleção, né? Objeto de Poder. Ela é uma... não sei se poder falar uma ode ou uma... ela é uma exaltação à sabedoria e ao conhecimento. Isso desde o primeiro livro. Eu sempre coloquei isso. Todas as vezes que eu vou escrever, eu acho que isso está muito perdido na nossa sociedade. Porque a sabedoria, ela é encontrada quando nós recebemos a correção. Isso Sim. tem sido tirado de nós, que uma correção é algo ruim. É que um momento de tragédia na vida é algo ruim. É algo ruim se você olhar, focar naquele momento em si. Mas são os momentos em que nós crescemos, são os momentos em que nós aprendemos realmente a sermos humanos. Porque ninguém aprende a ser humano na escola ouvindo o professor falar que nós temos que ser humano, ajudar o próximo. Você aprende, na hora que realmente você come um pouquinho de sal com a pessoa come um pouquinho de sal com você. Eu já tive experiência de gostar demais, um camarada, um amigo meu, coisa e tal, aí a gente foi fazer uma viagem junto, eu vi que aquele cara era horrível, ele não era nada daquilo que... Sabe, um cara destratava a pessoa e isso Sim. e aquilo, aí eu falei, gente, eu tinha ele como uma pessoa fantástica, entendeu? Outras pessoas também tiveram isso em relação a mim, então... as minhas obras, pelo menos a coleção, né, Objeto de Poder, o foco dela é esse. Se você pegar cada livro, todos eles tratam sobre poder. Por isso que chama Objeto de Poder. Mas as pessoas não se dão conta disso. Muitas vezes, nem mesmo as professoras, quando estão estudando com os alunos em sala de aula, todos eles tratam de relação de poder. Trata de relação de poder de um pai com um filho, entendeu? Trata de relação de poder entre um gigante, que é poderoso no tamanho, com um anão. Todas as relações. Tem relação de poder sobre a política do reino, tem um prefeito no livro 3, então tem toda essa situação. Tem relação de poder com questão que eu vou colocar, generalizar, assim, religiosa. Quando você pega no livro, né, eu faço uma intertextualidade com a obra de Lovecraft, O Rei de Amarelo, né, e todas aquelas divindades... que a gente chama de Outer Gods, né, os deuses externos. Então eu coloco aquele culto ali ao Rei de Amarelo. Você pode usar aquilo ali para qualquer tipo de religião, aquele domínio, né, que eu tenho um personagem no livro que vai sair agora, que para mim nosso livro está perfeito. Você vê, eu não posso soltar spoiler, então tudo isso está ali, sabe? Mas você fica querendo soltar spoiler. Tanto que a ilustração, né, o Eric, um ilustrador e leitor meu de Patinga, ele é o ilustrador desse próximo livro, né? É um personagem, assim, num altar, assim, com mais outras duas figuras. E quando eles chegam na Montanha da Loucura, os protagonistas, eles descobrem que ali todo mundo tem que usar máscara. Isso também é uma alusão à mitologia do Rei de Amarelo, uma intertextualidade. Ninguém pode ficar sem máscara. Entendeu? E a história, assim...
tudo ali está falando sobre poder e falando sobre sabedoria. Né? É algo que eu penso, nos dias de hoje, muitas vezes isso está esquecido. Ou muitas vezes, pior ainda, está mal interpretado. Mal né? interpretado. O que é poder de fato? Poder de fato. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é real, me falaram que foi a rainha da Inglaterra que falou, que ela fala assim, que no dia que eu precisar dizer para alguém que eu sou a rainha, naquele momento eu já não sou mais a rainha. Eu acho tão forte isso, né? A figura da rainha de Enigma, que aparece agora nesse livro 5, tava todo mundo esperando ela no livro 4, ela não apareceu. Aí calma, no livro 5 ela aparece, gente. E quando eu coloco a figura dela ali, tem uma alusão a Salomão da Bíblia, uma alusão assim, vou falar até bem direta, né? O pessoal da editora, a crítica que faz a crítica para a editora, quando leu o original, até falou. E realmente está bem direto, porque o legado dessa obra é sabedoria e conhecimento. E eu já tive muitos testemunhos, sabe? De pais que falaram assim, meu filho não gostava de ler, começou a ler, meu filho mudou o comportamento depois da leitura de um livro seu. Isso, assim, é coisa surreal, surreal. De pedagoga, entendeu? Que falou, eu estou usando seu livro em tratamento com alguns pacientes, crianças, adolescentes que eu tenho. Então, é porque está ali na obra. Mas daquela forma como eu falei do Mágico de Oz, de uma forma muito floreada. Exato. Então você tem que mostrar esse podcast para esses seus amigos que falaram que a literatura, né, de ficção, ela tem um poder muito forte quando a coisa não está direta. Exato. O que eu falei para eles foi simples. A literatura de não ficção mesmo, principalmente essa linha agora que tá vendendo muito, liderança, autoajuda, enfim, surgiu mesmo há 100, 120 anos atrás. E é uma maneira eficaz de você passar conhecimento. Agora você pega gosto, tá? Eu gosto. Eu também gosto. Mas agora você pega toda a história da humanidade, qual que é a maneira que as pessoas passavam conhecimento? Através de alegorias, através de histórias, através de mitos e muitas vezes através de livros que continham essas histórias. Então, e essas histórias acabaram sendo resumidas por ter passado tanto tempo boca a boca, enfim, passaram a ser resumidas no cerne, né? No cerne delas. Então, quando você fala, por exemplo, de Pinóquio, toda a história do vamos dizer assim, do mito ali, Peter Pan que você estava falando, o garoto que não cresce, e não só isso, ele é o garoto que não cresce e ele é o líder dos garotos perdidos. Né? Das crianças perdidas. Não, você para pensar que ele é perseguido por um capitão gancho que tem um relógio acoplado junto que perdeu uma mão mordida por um jacaré. E o jacaré persegue ele. O maior medo do Peter Pan é o relógio, é o tempo. Exatamente. E o tempo devora as pessoas e o gancho ele sabe disso porque uma parte dele já foi embora. Isso. Exatamente. Você começa a ver isso assim, você fica assim fascinado. Eu fico fascinado. Peter Pan tá ali com a Sininho, que é uma mulher que não existe. Exato. E com o Andy do lado dele querendo casar, ter filho. E ele lá envolvido com um ser virtual, um ser fantasia. Exato. É tipo a vida bater na porta dele pra ele assumir responsabilidade e ele não assumir. E lá na internet. Exatamente, exatamente. Nem existia naquela época, exatamente. Né? E acho que esse é o grande valor das histórias como um todo, né? Marcos, muito obrigado pela sua presença. O Gabriel, eu que agradeço. Estou muito feliz por essa conversa. Foi muito bom conversar com você. Agora eu gostaria de falar a mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. O que você gostaria de deixar de recado para eles e quando que vai sair o livro? Então, pessoal, dia 7 de setembro, no Salão do Livro em Belo Horizonte, tá? Vai ser lá no Centro de Referência da Juventude. Vai estar ocorrendo o lançamento do 5º livro da coleção Objetos de Poder. Vocês podem procurar os livros, eles se encontram nas livrarias, principalmente de Belo Horizonte, nas livrarias Leituras. Podem procurar que vocês encontram os livros da coleção. Em outros estados, se você não encontrar em uma livraria, você pode encomendar ao livreiro, que é tranquilo, eu acredito que se for uma boa livraria, eles fazem o livro chegar rapidinho. E a mensagem é essa que nós falamos aqui, entendeu? Vamos buscar a sabedoria, buscar entendimento naquilo que a gente faz, né? Se você pode ser um pedreiro, pode ser um dentista, pode ser um chão de fábrica de uma indústria, pode ser um entrevistador, um influencer, né, na YouTube, mas busque sabedoria naquilo que você faz. Eu creio que todas as coisas são possíveis se a gente se esforça, como nós falamos aqui, se a gente paga um preço. A mensagem que eu espero ter deixado é essa. E muito obrigado. Muito obrigado.